Galera, seja bem-vinda! E assim que começamos o programa de hoje, com essa torcida maravilhosa, cantando esse hino maravilhoso. Isso é um hino de guerra, um hino de incentivo para o time mais lindo do mundo, mais amado do mundo, que sabe o maior time do mundo. 105 anos de história, com as mesmas cores e com o mesmo nome, hein? Então isso não é para qualquer um, não. 105 anos de história. Estamos chegando, hoje são vários convidados. Vamos chegar aí, ó. Dadá, Bolivar, Júnior Brasil, Fred J e uma surpresa especialzinha aí pro final, que é a cereja do bolo, hein? Bacana demais. Então estamos chegando ao vivo aí. Mandar uns abraços aqui, que eu não podia esquecer de jeito nenhum, senão eu vou ser frito. Para Carolina, essa grande atleticana, filha do Munir, um amigo meu, que nasceu hoje, dia 25 de março. E para Bruninha, que nasceu, acho que semana passada, filha da família Nery, que eu não poderia deixar de mandar esse abraço para esses novos atleticanos que estão chegando aí no mundo. Um abraço, Cris Galo, prazer ter aqui na Web Rádio Galo esse programa especial 2 anos WRG. Boa noite, Dudu, valeu, brigadão, parabéns à Web Rádio Galo, você, ao Beta, a Beta, parabéns por esse programa, que eu tô aqui, venho aqui acompanhando vocês menos de um ano, né? Mas bacana demais. Agora que é isso, agora a estrutura aqui tá violenta. Betinho aqui tá mandando bem demais. Retorno de vídeo, som, tudo tranquilo, bom demais. Parabéns ao Galo, o Galo mais lindo do mundo. 105 anos, orgulho de ser atleticano. Orgulho de ter nascido atleticano, de ser atleticano, alvinegro de coração. Até fica até emocionado, porque é foda. Hoje, acordei, a primeira coisa que eu fiz, coloquei o hino numa altura e cantei pra vizinhança inteira escutar. Um abraço aí, meu amigo Renato Simão, que está com a gente aí desde o começo. Renatão, seja bem-vindo. Esse dia especial. O pessoal tuitar aí, ó, hashtag WRG 2 anos. Vamos tuitar para ficar bonitinho? Hashtag WRG 2 anos. Boa noite, Renato Simão. Boa noite, Eduardo, ao Cris, ao Beto, a toda a produção hoje nesse dia especialíssimo, principalmente para você, atleticano. São 105 anos porque você existe. O Atlético só existe porque você que está aí do outro lado faz essa composição e faz ser o time mais atuante, porque tem a torcida que mais joga na arquibancada, na cadeira. O nome aqui não vem em jogo, o que importa é que a torcida está sempre lá presente. E só o começo do programa aqui é de arrepiar, né? A gente sente a emoção e é como se a gente estivesse no estádio. Então, parabéns ao Atlético, são 105 anos de história, de glória, e o único clube do planeta Bola que tem um pseudônimo, um codinome oficial, Galo. Aqui eu vou mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo algumas cidades, hein? Contagem, Brasília, Ipatinga, Esteio, Oliveira, Pará de Minas, Belfor Roxo, Cascavel, Curitiba, Formiga, Governador Valadares, vamos lá. Feira de Santana, Janaúba, Jequié, Cidade do Sol, lá na Bahia. Já foi a cidade mais quente do Brasil, já tive a oportunidade de ir, uma cidade muito simpática. Vamos lá, Maceió, Natal, Ouro Fino, Pirapora, só algumas das cidades que estão ligadas ao vivo na Web Rádio Galo. Lembrando, 2 anos de Web Rádio Galo, 105 anos de Galo, daqui a pouco nada mais, nada menos que o rei Dadá vai estar aqui contando aqueles casos maravilhosos e emocionando. Vocês não percam, porque vários depoimentos, vai ser um programa muito emocionante. Tenho certeza que você vai às lágrimas de alegria num dia tão especial como hoje. Só resenha ali agora, hein? Lá na Tava os 3 patetas ali, só olhando a cara do rei e ele contando isso. É sensacional, sensacional. E só para lembrar, Eduardo, que é 2 anos de WRG, mas quem ganha o presente é você. Então tem aí, ó, DVD oficial do Sideral, CD do Tia Anastácia, CD do Sideral, cachecol aqui, ó, cedido pelo nosso amigo Léo Tito, dos Embaixadores do Galo, que o Cris Galo vai fazer aqui a vez de merchan aqui. E a super camisa aqui da VM Esportes também. Então é um combo com 2, 4, 5 presentaços para você. Para concorrer, Renato, o que tem que fazer? Só participar lá no Twitter lá. E claro, DRT, né? Claro, lembrando com a hashtag WRG 2 anos e RTI para acumular aí. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar esse super combo aqui. O que a gente está falando é o seguinte, dá RT, o Beto coloca umas mensagens aí, dá o RT convidando o pessoal, todo mundo convidando, vamos bombar, fazer esse programa hoje sensacional, pro Brasil inteiro, o mundo inteiro assistir. Beto, coloca aí pra gente os melhores momentos de ontem. Atlético 3-1 no Nacional. 3-1, jogaço, morno no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu galão, né? Coloca aí o vídeo, Betão.
Vamos lá, vamos comentar. É trabalho aí, né? Bom, ontem o que eu achei do Atlético? O time mesclado, né? Misto, o Atlético jogou sem os dois laterais. Eu gostei do Michel Macedo, a hora que ele entrou, achei ele até melhor do que o CC. O CC é gente boa, mas no futebol tá devagar. Tardelli aí com a inteligência de sempre, metendo essa bola, a bola chegou ali para ele meladinha, né? Quem que entregou para ele? Foi o Luan, né? O Luan rolou para ele meteu ela na gaveta, não tinha nem chance para o poço. Agora, eu gostei do Richarlison de novo, né? Bem no jogo, vem jogando bem, boa dor de cabeça. É o que a gente tá falando com o Brasil. O atleta tem que ter um grupo forte agora. Se machucar um titular, você tem um para entrar e outro para ficar no banco. O caso agora do Pierre. O Pierre sai, você vai ter agora o Josué no banco. E você tem o Richarlison para entrar, você tem peça de reposição. Tem sombra, tem elenco, né? Melhor contratação da Atlético para mim foi o Alexandre, que fez o Jô jogar bola. Fez o Jô jogar bola. Essa bola aí o Bernardinho não pode perder, né? Eu acho que tem que fazer outro passe enfiado do Tardelli. O Atlético ontem criou, né? Mesmo o time mesclado e sem os dois laterais e o quarteto ali fantástico não jogando, o Atlético criou boas jogadas. Essa jogada foi muito bem tramada e terminou com o chute do Leandro Donizete, que está afim já de marcar o segundo e o Pierre nada no primeiro, né? Outro que eu achei que foi bem ontem, cara que eu aposto muito, já falei aqui desde a sua contratação, Moraes. Achei que foi bem. Entrou bem. Outro passe foi dele, né? Do terceiro gol. Primeiro jogo, entrou bem. Claro, né? Tem que pegar o ritmo de jogo, tem que treinar mais. Mas é um cara que eu confio muito e creio que vai dar muitas alegrias para o torcedor do Atlético aí, com certeza. Acho que ele vai ser um bom substituto quando a gente não puder contar, principalmente no Mineiro. Em alguns jogos, até em casa do Brasileiro, acho que vai ajudar demais. O Guilherme ontem entrou bem também. E queimou minha língua ontem, porque a hora no intervalo eu virei e falei assim, olha, se eu sou o Cuca, eu coloco o Moraes, tiro o Carlos César, coloco o Moraes e jogo o Bernardinho lá na ala. E falo com o Pierre, cobre o Bernardinho, deixa o Bernardo solto, jogando como um ponta, e você fica cobrindo. A gente tava com um a mais. Ele me tira o... Ele colocou o Guilherme, tirou quem mesmo que ele tirou? Porque eu não tô lembrando, esqueci. Aí eu falei, cornetei na hora. Falei, não, Cuca, pelo amor de Deus, primeira bola do Guilherme, gol do Guilherme. Aí eu tirou o Donizete, isso. Aí eu até tuitei, Cuca mexeu errado, mas é um cagão e deu certo. O cara tá falando aqui que o meu microfone tava desligado e tava mesmo. É um jegue. Brincadeira. 2 anos fazendo. 2 anos fazendo o programa, não aprendeu ainda normal. E ele ligou o meu e veio aqui, liga o microfone. Que beleza, hein? Eduardo. Normal. Ontem o Vitor também, né? A hora que foi exigido, essa bola desviou. E ele vai lá e pega a bola, ela desvia no meio do caminho. Isso pro goleiro é foda. No gol do Nacional também, ele consegue fazer uma defesa sensacional aí, ó. O Hever tirou o corpo para não ser expulso. Passe errado do Bernard. O Bernard que deu o passe errado lá atrás. Aquele passe foi errado do Bernard. O Pierre ainda tentou pegar de cabeça. Lá atrás, quer dizer, não na frente. Né? Na frente. Ele tocou para trás, né? Errado. Tocou para trás, encobriu e armou o contra-ataque. Se é um jogo de Brasileiro e Libertadores, o Hever era expulso. Com certeza. O Hever ia fazer a falta, ia tomar um amarelo, ok. Mas como era mineiro, tranquilo, deixa passar, fez certinho. Mas a gente até comentou aqui antes, em outros programas, outrora, que o que ocorre é que o Atlético hoje tem sombras. Então, quem está dentro do campo, quem quer titular momentaneamente, quem está jogando, olha para o banco e fala, olha, se eu sair, eu não volto. Então, esse ano tá bacana e tem uma coisa, né? Tá unido. O pessoal do banco vibra, bate palma, comemora os gols e isso é importante. Pega o gol do Guilherme, é o gol do Guilherme, na câmera por trás, você vê o Léo Silva aqui embaixo que para... A hora que sai o gol, ele pula, ele fica vibrando, você fala, pô, sensacional. É o Guilherme que eu ainda vou esperar mais umas 2 partidas. Para ver se ele mantém, né? E como eu já elogiei o Alex Stival aqui esse ano, se ele for bem, Guilherme também vou elogiá-lo, porque na minha caderneta ainda está com nota vermelha. Sim, tá devendo, mas passou por um problema aí sério, né, com vai melhorar, a menina dele. Se Deus e quiser. Isso influencia. Essa jogada do Bernardinho inteligente, né? Bateu o lateral e correu. O Alexandre não conseguiu dominar, deu sorte, a bola sobrou ali pro Bernard, e aí sim, aí ele fez o gol, que ele também já deveria ter feito naquele lance do Tardelli. Levanta a cabeça, ó, você vê que ele domina, levanta, olha o goleiro e coloca. Muito bom, finalizou bacana.
Pra quem que agradeceu a gente aqui? Vai bater pau pra você. Pra mim? Obrigado, Bernardinho. Aí, ó, grande bola do Moraes, ó. Olha lá. Tá Enfiado o Bernardinho. E na entrevista mesmo ele fala, né? O Alexandre tava melhor colocado que eu pra fazer o gol. E deu, tá certo. Tocou, o Alexandre frio pra caramba, né? Nossa. Deu um tapinho, o zagueiro veio igual um trem-bala, passou lotado. E o Caixa cantou ontem o Aleleque na narração? Cantou. Leque, 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 leque. leque, leque. De chupetinho todo esse. O Alexandre eu Mas acho legal, essa traz alegria pro futebol, o Viola que fazia muito isso. O Viola, Não, tem que ter, cara, tem que ter esse tipo de comemoração, porque o futebol tá chato. Não, chato. Fiquei sabendo que no Mineirão agora você não pode levantar mais, não. Ué, então tá tudo certo, casou certinho com a torcida que tá indo pra lá, ó, não pode levantar. Então é show de orquestra sinfônica. O show agora é assim, ó, bate palma, todo mundo. O futebol tá cheio de mimimi, não pode comemorar, não pode zoar mais, uma brigadeira pelo amor sadia. de Deus. Para, futebol é alegria. Acabando de mostrar os lances aí, ó. Muito Bacana bom. demais. Agora lembrar aqui, as pessoas vão tentar falar o nome de algumas pessoas. Lembrando, daqui a pouco vai sentar aqui o Dadá, Bolivar, Júnior Brasil. Não tem jeito de ler todas as mensagens. Então vocês perdoem a gente, que quando você sabe, todo mundo acompanha, quando tem muito convidado, não tem jeito de ler todas. Mas a gente vai registrar aqui, ó. Galo Forever, Edu Max, Léo Velho Januária, João Pedro Jardim, o Rodinei Rodrigues, o Eric, Leonardo Hugo, Márcio Rodrigues GM, Thiago, Diego Rezende, Caroline Ramos. Será que é filha do Humberto Ramos? Hein? Caiu, vamos lá. João tá aí, ó. Cruzeiro Maricone, Bruno Bicalho, Elbert Quirino, Thiago 2000 e Galo, Dilber Galo, Leonardo do Vale, Cadu Catone, Matheus Braga, Ana Lúcia, Clara Cassini, Márcio Xavier, Elivelton Pereira, a Dani Dentista, Hunter Galo, Wilton Silva, que tá lá dos Estados Unidos de Connecticut, Atleticano Oficial. Acho que aqui agora já começou a repetir aqui, as pessoas. Reinaldo Marques, Vinícius Machado, muita gente. Flavinha, muita gente aí, viu? De Connecticut conectado? Connecticut, conectado na gente. Aí mais 10 menções aqui, tá chegando. El Cabong, a Bela Stockler, o Léo da DG Comunica. Opa, hoje, ó, lembrar, está no site aí, quem está acompanhando pelo site, que tem o Justin TV pelo site. Nossa nova logomarca que foi inaugurada bacana, hoje hein? pelo Léo DG, da DG Comunica. Nossos uniformes dos próximos programas, todo está desenhando. Então, quem precisar aí de um cara fera para fazer site, logomarca, reestilizar seu site, sua empresa, comunicação visual em geral, DG Comunica. @_DG Comunica. Esse cara é fera, hein? Depois vocês mandam aí pra gente se vocês gostaram da nova logomarca, que é bem rock and roll, né, Cris? O Luca ficou doido. Cara, eu já tinha caveirão, visto, né, em primeira mão, em primeira mão. Legal. Eu tinha visto, ficou muito legal, muito bacana. Então, só lembrar aqui, tweetar aí, galera, ó, WRG 2 anos. Vamos lá, WRG 2 anos. Tem muita gente que não tá pondo aí, não. WRG 2 anos. E o Renato vai falar agora da promoção de hoje aí. Quem der RT e seguir a Web Rádio Galo, é claro, vai concorrer. Aí, fala aí, Renato. DVD e CD do Wilson Sideral, super atleticano, Subgente Fina teve aqui, programaço. CD do Tia Anastácia, super camisa aqui, lindona, bacanérrima aqui da Libertadores, da VM, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais da VM. E o Cris vai mostrar aí o cachecol cedido aí pelo Léo Tito, dos embaixadores do Galo. Então tá aí, 5 super prêmios, lembrando, né? Hashtag WRG, 2 anos aí, Twitter, RT, chama a galera para ouvir, para assistir, para participar. Detalhe, daqui a pouco tem uma informação em primeira mão, vai ser dada aqui no programa. Rádio nenhuma, emissora de TV nenhuma deu essa informação. Você vai ter essa informação amanhã e você vai ouvir em primeira mão aqui. Fica ligado aí. O Pedro Brandão lá nos Estados Unidos, Marquinho do Blog Galo, Jair Rodrigues, gente, Rafael Reis, o João, ai meu Deus do céu, gente. Thalita tá lá na faculdade escutando a gente, matando a aula escutando a gente. Fez a tatuagem do Galo Volpe hoje. A Galo Volpe ainda vou fazer uma. Eu quero fazer uma dela. Eu falei com ela, eu quero fazer uma dessas. A Lilian também tá lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Escutando. Tá vendo pela internet, pô. Então é o seguinte, agora o pessoal já tá cansado de ver a sua cara aqui, Cris. Muita gente falou que você já é sócio, eu também. Então, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco nós vamos chamar aqui o Merchan das nossas empresas parceiras e vão entrar aqui o Dadá e o Bolivar, que esse programa de hoje é 105 anos de Galo, 2 anos de WRG, feito para você. Então, vamos colocar aqui nada mais, nada menos que o rei do Galo. Pra ele, o cara que fez o gol de 71. Vou lustrar a cadeira. Reverenciar, porque o cara é rei e não é à toa.
mais de 900 gols, maior artilheiro da história do Galo, campeão brasileiro de 71, fazendo gol na final lá no Maracanã. Meu pai teve lá, várias pessoas Qual que é a tiveram melhor lá. dupla de ataque do Atlético? Já teve. Cara, melhor dupla de De ataque. Dadá e Humberto Ramos. Dadá e Humberto Ramos. Dadá e Humberto Ramos. Na minha época, Não? Fechado. agora mais recente, Marques e Guilherme, já foram várias, né, Cris? Nós tivemos a Reinaldo e Éder. Eu cara, voto ali, muita gente. ali, ó. Humberto Ramos e Dadá. Dadá tem Presente em a todos os coroa, ataques, todos os tempos. a coroa do Dadá, que deu um único Ah, título meu de Deus 71 do pra céu. gente. Os convidados estão começando a chegar. Agora vai dar problema, Ó, o hein? programa- Agora vai dar problema. o programa até agora Se abrir tá a alto porta, nível. que abrir a porta, que vocês acreditam que ele vai Abriu a porta do entrar. Aqui. manicômio, olha aí, Olha a pelo mala. amor de Deus. Olha a mala. Nossa senhora, olha aí. Olha A aqui. mala. Por que eu tô vindo aqui? É só por um motivo. Não. Boa noite, galera. Daqui a pouco eu vou falar um boa noite Não. com mais calma. Eu só tô vindo por um motivo. A primeira Ama, recomendação... ele me ama. Foi o Eduardo falando, eu fiz um roteiro, elaborei, tem um mês que eu planejei um roteiro aqui, e ó. nada pode sair fora do roteiro. Então é Júnior muito fez? bacana Rasgou a o gente roteiro. rasgar o roteiro. Agora é muito emocionante participar aqui de 2 anos da Web Rádio Galo, da mesma forma, 105 anos de uma instituição sagrada, que é o Atlético. Daqui a pouco eu volto, galera. Alô, Megafone, nosso amigo Megafone. É o famoso fala muito. Ô, Tite. Olha o Bolívar ali na porta ali também, ó. Aí o Beto agora vai soltar os merchans aí que o Renato vai fazer. E nossos convidados de honra estão chegando ao Gente, vivo. prazerão, pra você. viu? Vamos aí o primeiro merchan aí, né? Patrocinador, tá aí parceiro da WRG, VM Esportes, vmesportes.com, especializadas em camisa retrô. Então tá precisando de uma super camisa retrô aí do Galo, liga lá, né? Liga não, né? Acessa na internet www.vmesportes.com, vmesportes.com, divide em 12 vezes no cartão, amigo. Então não tem desculpa você não comprar a super camisa do Galo, ó. Camisa da Coca-Cola ali, linda demais da conta. Camisa ali, aquela ali maravilhosa, aquela branca. Então tá aí, ó. www.vmesportes.com para você ter a sua camisa retrô. Então tá aí, tem também pelo PagSeguro da UOL. Não deixe de participar. E lembrando agora também do super parceiro, um cara que tá com a gente aí. E esse programa hoje tá disponível, tá sendo visto por você, graças a ele, o Daniel da Milo Informática. Olha, você tá precisando de fazer um backup, tá precisando de dar um upgrade aí no seu computador, perde tempo não, tá? Acesse aí miloinformatica.com.br, miloinformatica.com.br, Milo com 2 L's. miloinformatica.com.br, Daniel da Milo Informática. Super gente boa, entendendo? Super honesto. Um cara que faz o seu backup aí, ó, 3 de R$25 com 3 meses de garantia. Então, honestidade tá aí. Perde tempo não, tá ok? Ó, lembrando mais uma vez, para você, porque é por causa da rotatividade aqui da web. Então, aqui, ó, perde tempo não, tá? Vou mostrar aqui de novo para você os super prêmios aqui da WRG. A WRG faz 2 anos e quem ganha o prêmio é você. Tá aqui a camisa cedida pela VM Esportes, né? A frente e as costas da camisa. Libertadores, Contigo Estarei 2013, super camisa. CD do Tia Anastácia, CD e DVD do Sideral. Super cachecol cedido pelo Lido Tito aí dos embaixadores do Galo. Hashtag WRG 2 anos. Tá aí, né, de novo aí pra você aí na sua tela, vmesportes.com. Tá vendo? E chegando aqui o nosso super, a nossa estrela maior de todos os tempos. Daqui a pouquinho vocês vão ter o prazer de falar, de ver, de comunicar, de participar juntamente com o nosso magnífico, o nosso sempre atual e eterno Rei Dadá Maravilha, nada mais, nada menos, o homem que representa a instituição Clube Atlético Mineiro nesses seus 105 anos de história. Dadá, obrigado, parabéns para você, porque você faz parte da eterna história do glorioso. Parabéns para você, muito obrigado por você estar aqui. E o Clube Atlético Mineiro faz parte da minha vida. Eu gosto de dizer que eu tenho Raquel, Cláudia, Chile e o Dadazinho, meus filhos, são muito importantes para mim. Mas o Atlético está perto. Porque o Atlético, eu cheguei aqui um ilustre desconhecido e hoje sou famoso no mundo. Então, muito obrigado ao Clube Atlético Mineiro. Nosso amigo aí, né, conhecidíssimo, Bolívar.
atleticano como todos nós aí. Bolivar, obrigado por estar aqui nesses 2 anos da WRG. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade, num dia tão especial para o atleticano, oficialmente o dia do atleticano, tá aqui sentado ao lado do Rei Dadá, a gente que quase não encontra, quase sol e lua. Dadá tá sempre lá levando alegria, levando toda essa história. Eu digo que é um mito cristalizado do futebol mundial, mas quando ele tá, eu não tô. Quando eu tô, ele não tá. Então, poder dividir esse espaço aqui num dia tão especial, eu que agradeço e aproveito para abraçar todos os nossos telespectadores da Web Rádio Galo. Olha, tem um vídeo surpresa aí, especial, só falado pra mim que tá aqui no programa aqui, vídeo especial. Vou aproveitar, vamos ver o vídeo aí, vamos ver do que se trata esse vídeo especial. E vamos pedir o Beto, editor de vídeo. Beto, solta o vídeo especial aí, deixa eu ver o que é. O Brasil, o brasileiro, nós, a imprensa, tratamos muito mal o nosso ídolo. Esquecemos o nosso passado. As referências são todas do de hoje, ou do futuro, ou da manhã. O Atlético vai existir e vai continuar sendo o Clube Atlético Mineiro, mas jamais terá um homem, uma pessoa e um jogador igual ao Dadá. Lá fora, na Europa, os ídolos são venerados, respeitados e aclamados ainda em vida. Não estou pedindo homenagem nenhuma, não estou aqui fazendo alusão nenhuma, mas respeitem. Façam algo pro Dadá enquanto ele possa ver e aplaudir, não só ser aplaudido. Dadá, como profissional, como jornalista esportivo, eu já disse e vou repetir. Nada que eu possa fazer daqui para frente na minha vida profissional me emociona tanto como estar aqui com o senhor. Dá uma palma. Ó, é surpresa mesmo, tava aqui como vídeo especial, não sabia, tô revendo aí nos primórdios da WRG e tô emocionado de novo aqui, mas pode ficar tranquilo que hoje não vou chorar, né? Pô, já... Claro que emoção sempre tá do lado desse fera aqui, desse homem sensacional antes de tudo. Então, assim, é emocionante, eu não sabia, fiquei surpreso. Obrigado, Beto, obrigado, Eduardo, aí pela surpresa pra mim. Muito obrigado mesmo. Dadá, é sempre emocionante estar do lado do rei. E para mim é uma honra muito grande hoje, mais especial porque é 25 de março, dia do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, que tem na bancada democrática 2 pessoas nota 10, o nosso amigo aqui, Dr. Bolivar, que com categoria defende o Galo, com conhecimento técnicos, com palavras difíceis que às vezes eu nem entendo, entendeu? E o Dadá falando mais povão, né? Falando mais o gol. Então, o atleta está muito bem representado por Dr. Bolivar e o Dadá. E eu queria também dizer da minha satisfação, que hoje eu estou com o meu amigo, meu filho Dadazinho, que eu amo demais. É a paixão, é a razão do meu viver. Ele que resolve tudo para mim. É como eu gostei de falar. Eu antigamente limpava a bunda dele, agora ele que limpa a minha. Então, de modo que eu estou muito feliz com isso e com os amigos. E depois encontrei o meu amigão, o homem que eu devo demais, Humberto Ramos, que fez uma jogada maravilhosa. Eu falava 95%, mas agora eu vou passar para 99%. Ele driblou 3, foi o fundo, deu lá no 15º andar, e o Dadá subiu, deu um queixo no peito, eu aproveitei a altura, cabecei o sol também. E fiz esse gol que é considerado o mais importante da história do Atlético. Mas é por dia, porque daqui a pouco o Atlético vai ser campeão brasileiro. Não é considerado não, né? Eu posso dizer aqui, tenho certeza que o Bolivar vai seguir na mesma linha. É o gol mais importante da história do Atlético, não é, Bolivar? Sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma. E eu tenho mania de falar uma frase, se me permite, quem herda não furta, porque o Dadá citou o Dadazinho, e o Dadazinho puxou o carisma, a alegria, a simpatia, o coração do pai. Ô Dadazinho, você podia vir aqui, nos presentes, nos agraciar com a sua presença aqui, ué. Afinal de contas, hoje é o dia do atleticano, você é filho de rei, você é príncipe da majestade. Eu quero parabenizar
a Web Rádio Galo, que hoje faz aniversário também, né? Sim. Juntamente com o Atlético e o Atlético Mineiro. E, pô, tá bem representado aí. Eu acho que eu tô aqui de intruso aqui, porque aqui só tem fera, pô. Você é fera também, velho. Que isso. E é filho de rei é príncipe, não é? Já herdou a coroa, pode ficar tranquilo. Adendo, lembrando mais uma vez, participe aí, dê o RT, siga a WRG, hashtag WRG 2 anos, para ganhar esse combo de brindes aqui, ó, DVD e CD do Sideral, CD do Tia Anastácia, Super Cachecol aqui doado pelo Tito, né? Pelo Léo Tito, dos Embaixadores do Galo, que tá fazendo uma super carreata Lindo pela cachecol. cidade, comemorando os 105 anos do Atlético. E essa camisa aqui, ó, lindíssima. Vou mostrar a frente dela aqui. Vamos virar as costas. Libertadores, contigo estarei. Libertadores 2013. Bolivar. Sabe quem tá ligado? Só aproveitando assim o gancho. Rodrigo Signoretti, Caju, atleticano, convicto. Então já tá cobrando presença aqui já. Falou, ó, eu vou assistir e tal, mas eu quero participar. Então vou te contar Um abraço, Cajueiro. Primeira mão, hein? Caju. Ficamos sabendo aqui, revelado pelo Sideral. Também compositor. E tem uma letra, uma música do Sideral linda, maravilhosa, que fala de amor. Que a gente ficou aqui um pouco surpreso por se tratar do Caju, não pela competência, mas por fazer humor e ter escrito tão belas palavras. Caju, muito obrigado aí. Você também é da família WRG, você também faz 105 hoje, juntamente com o Atlético. Dadá, claro que o mais emocionante foi ter marcado o gol do Atlético, né, em 71, né, e ter sido campeão com o Atlético. Outra super passagem sua, não como jogador, quando eu digo passagem, é que você é um exemplo de homem e de vida para mim e para todos. Quando você faz os depoimentos que você faz, a sua trajetória para onde você está hoje, primeiro como homem, né, como jogador de futebol, isso para mim vem à parte, isso é consequência do ser homem. Então, para mim, você é rei por tudo que você venceu e por tudo que você conquistou e conquista até hoje. Bom, eu quero mandar um abraço também para a doutora Ilka, minha querida, é minha advogada também, e ela deve estar nos assistindo. Eu te amo, você é demais. Agora, eu queria dizer também a satisfação de estar aqui. O Bolivar fala muito isso, né? Da gente estar vivo, né? E estar vendo as homenagens aqui. Porque depois que o Dadá morreu, falar que o Dadá parava no ar, não adianta. Então, gente, fala que o Dadá parava no ar, agora que eu estou aqui, estou vendo, estou sentindo, estou respirando. E estou amando meu grande amor, que é o Clube Atlético Mineiro. Então, gente, vamos curtir, porque Deus é Pai. Graças a Deus. Manda aí, Bolivar. Você que convive com o Dadá todos os dias, que isso aí é para poucos. É verdade. E isso é para poucos, é um privilégio É uma raríssimo. honra. É um aprendizado diário. Então, quer dizer, a gente conhece o Dadá fora aqui das câmeras, aqui nos bastidores, e é uma pessoa boníssima, super simples, e tem um coração gigantesco, maior que a altura dele. Para mim é uma honra. Eu costumo dizer que nada nessa vida é por acaso. Por acaso talvez tenha sido a forma que eu fui parar ali num lugar que a cada dia eu me sinto mais orgulhoso, sabe? No sentido, não vaidoso, orgulhoso de poder estar ali contribuindo de alguma forma, poder verbalizar. E conviver com o Dadá profissionalmente é uma coisa espetacular. E de fato é. Eu digo isso porque o Dadá tem toda essa mística de os gols, do marketing, que não sei o que e tal, mas é simples, é humilde. Uma vez eu perguntei para o Dadá, Dadá, o que te passou na cabeça quando você fez o gol de 71? Ele falou assim, por que eu? E teve a preocupação de dividir com cada um daquele time. Hoje a gente estava ali revendo com o Humberto Ramos, conversando com o Humberto, daqui a pouco estará aqui, e você vê a preocupação de dividir, a consciência que o homem não chega a lugar nenhum sozinho. Então, ele sempre tem tido essa consciência de dividir, mesmo falando assim, olha, o gol vai ser o gol tal, o holocausto, o beijinho doce, o gol não sei o quê. Mas ele sabe que para ser feito aquele gol, o Renato defendeu, o Odair estava enchendo a bola do Odair, a liderança do Odair em 71, né? A qualidade do Humberto Ramos, enfim, de todos eles, do Lola, você fala muito do Lola também. Então, sempre dividindo. Eu acho que nós estamos de passagem, de fato, nessa vida, e a grandeza do homem se faz
nessa consciência de saber, de ter a humildade de dividir. Tem esse marketing, lógico, essa alegria, jogar para cima e tal. E aí, recentemente, ele viajou para Bolívia para buscar mais uma vitória e falou comigo, ó, eu tô indo, fala lá na TV que vai ser 2-1. E foi 2-1, Galo contra o Strongest, e eu perguntei para ele no dia seguinte, falei, Dadá, como é que você consegue acertar tanto placar? Ele falou assim, Bolivar, a gente ama o Galo, nós que amamos o Atlético, quando a gente fala de coração dá certo. Tomara que continue assim. Com certeza. E para lembrar Dadá, faço tudo com amor. Inclusive o amor. Ah, tá aqui esse fera. Aqui hoje, 105 anos do Galo, né? 105 anos seu, atleticano, atleticana. A gente que torce, que vibra e que ama, que é apaixonado, que se arrepia quando vê uma bandeira do Atlético. Quando toca o hino, então, é algo que transcende essa coisa de ser humano. E vou dar aqui 3 notícias em primeiríssima mão, oficial. Podem anotar aí, tá entendendo? Rádio nenhuma, TV nenhuma, site nenhum deu essa notícia ainda em primeira mão aqui para você da WRG. Mas antes, Twitter aí, DRT, hashtag WRG 2 anos. Então tá aí, ó. Venda das camisas oficiais da Lupo, dia 1º de abril de 2013, no site da Centauro. E não é mentira não, né? Porque 1º de abril não é mentira não. Verdade, velocíssimo, tá? É dia 1º de abril, porque o Atlético, só o Atlético pode ter essas nuances de brincar com tudo isso que acontece no planeta. Primeira semana de abril, lançamento oficial da coleção. Não tenho a data ainda, porque o Atlético não definiu o local, então por isso não tem a data. E no dia 15 de abril, inauguração da loja do Galo, produtos da Lupo chegando aí para a massa do Atlético. E detalhe, ó, a coleção tá muito bonita e claro, a WRG vai cobrir e vai trazer todas as novidades para você. Primeiríssima mão para você que acompanha a WRG. Lembrando que a inauguração da loja do Galo, Lourdes e Labareda, a loja do Galo Savassi, Barreiro e Centro continua funcionando a todo vapor, mas essas lojas principais, né, a maior, que é a de Lourdes e tal, passaram por uma grande reformulação até para conseguir essa nova coleção, um novo fornecedor de material esportivo. Para usar uma palavra que está na moda, um upgrade. É por aí, é isso mesmo, bacana. Há tempo, o que é isso? Upgrade é tá com o Dadá aqui, ó. Isso que é upgrade. É verdade. Isso que é upgrade. O resto é qualquer coisa abaixo disso. Gente, 105 anos, né, de história, de conquista. Hoje a gente estava conversando lá no trabalho e o pessoal tá assim, ó, 105 anos, né, de Atlético. E eu até falei no começo do programa, falei, olha, o Atlético é o único clube do planeta que tem instituído oficialmente o Galo, um pseudônimo oficial. Se você chega em qualquer lugar do planeta, bola, e fala Galo, todo mundo se associa ao Atlético. Clube nenhum do planeta tem isso, nenhum. Pode pesquisar aí à vontade, com a facilidade da internet. Então, é um clube que transcende, entendeu? E o Atlético não surgiu por acaso, né? O Atlético surgiu de uma paixão, de um amor, e tá aí, né? As cores são as mesmas, o nome é o mesmo, e a única coisa que muda é que a cada segundo aumenta o número de torcedores atleticanos. São milhões, né? Começaram com 22, se tornaram milhões, que dividem e que multiplicam essa paixão, né? Eu costumo dizer que é o nosso primeiro amor, né? Foi nosso primeiro grito. No meu álbum de criança, tá lá com 3 anos, eu com a camisa do Galo e a legenda da minha mãe com a letra dela, colocando assim, Galo, minha primeira paixão, tá registrado lá. Então é nosso primeiro grito, é o primeiro campeão a ter pisado nesse chão. Desde 1908 é o clube do povão, é o clube da tradição, é o clube da massa do Galo, é o clube que há 105 anos encanta Minas Gerais como a maior instituição esportiva desse povo. A Dragões da FAO definiu muito bem. Dragões da FAO, que é a nossa torcida organizada mais antiga. É a filosofia máxima de um povo. Eu falo que o Atlético foi fundado por 19, por 22, e se tornaram milhões, e ele tendo sido fundado por todos, ele é de todo mundo. Ele sendo de todo mundo, ele é de ninguém. É de todos nós. Do telespectador que nos assiste, dos funcionários abnegados que carregam o Atlético, Belmiro, Seu Du, gente que carrega o Atlético há 44 anos, que passou por tudo que você pode imaginar, por atletas como Dari José dos Santos. Aliás, indo mais atrás, começa com todos os fundadores, começa com Dona Alice Neves, passa pelo trio maldito, o Mário de Castro, que tem a maior média de gols no futebol mundial, 195 gols e 100 jogos, Dadá. Com Said e Jairo, que é do trio maldito, com o Perigo Louro, com o Guará.
né? Com Zé do Monte, com Cafunga, Murilo Ramos, mexicano, Monte, Lauro, Lério e Nível, passando pelo Heróis do Gelo, pô, que fizeram aquela excursão pioneira, como sempre, chegando aos mitos de 71, liderados por Odair, Enciclopédia ambulante. Não, mas Enciclopédia ambulante. Isso é gratidão por todos que passaram, por Ubaldo, por Miquica, por Lucas Miranda, entendeu? Então o Atlético é de todos esses que vestiram, década de 80, por reinados do nosso rei, Reinaldo. Foi um reinado, uma década de reinado, pô. Né? Então, passando por Olê Marquês, passando por Guilherme Pança, né? Que era matador para danar, chegando agora no Tardelli, no nosso ídolo agora, Ronaldinho Gaúcho. Que simplicidade desse menino, como é que essa camisa vestiu, como é que a identidade de Ronaldinho combina com o Clube Atlético Mineiro, a simplicidade dele. Então, por todos esses, pelos ex-presidentes, por Fábio Fonseca, por Nelson Campos, por Elias Calil, o saudoso Elias Calil, que quem herda no futuro está aí o Alexandre fazendo um belíssimo trabalho, resgatando a história e a tradição do Clube Atlético Mineiro. Então eu acho que está todos de parabéns. E essa massa maravilhosa, que é chover no molhado, que é incomparável, que é a torcida do Atlético, que antes mesmo de ser galo, já tinham sempre nas arquibancadas do estádio Presidente Antônio Carlos, inaugurado em 1929, e ele sempre galo. Atlético, Atlético, Atlético sempre. Então o Atlético é isso, o Atlético é paixão, o Atlético é amor. E só para pegar o gancho do Bolivar, primeiro o Atlético é de vanguarda. Pioneiro? É de vanguarda, é pioneiro. Né? As histórias são magníficas, o Dadá tem história para a gente fazer pelo menos 365 programas seguidos. Campeão da Taça Bueno Brandão foi o primeiro torneio, campeão mineiro que foi o primeiro campeonato que teve, campeão do cinquentenário, campeão dos campeões de 37, que jogou contra o Fluminense, jogou contra o Esportiva do Rio Espírito Santo e contra a Portuguesa. Foi a primeira vez que houve um torneio organizado em âmbito nacional. O Atlético foi campeão dos campeões. Primeiro campeão da Conmebol, que nós temos que valorizar, em 92. Campeão em 97. Campeão de vários torneios. Campeão do Centenário de Belo Horizonte, contra a Mira e tudo mais. Eles vão ter que esperar 100 anos para ganhar um outro centenário, pô. E maior campeão mineiro do certame, primeiro campeão brasileiro. Então, campeoníssimo. Sempre. E lembrar que parabéns também para o presidente. Hoje é aniversário do Alexandre Calil. Não, é assim, parabéns, né? Alexandre. Parabéns e um abraço. Um abraço. Calil. Vou fazer aqui uma sessão abraço. Né? Eu tenho um irmão que primeiro, né, é atleticano, depois é meu irmão, e tem a sorte de fazer aniversário hoje. Então, Rodrigo, parabéns para você aí. Daqui a pouco estou aí para te abraçar pessoalmente. Então, assim, eu não tive essa alegria, né, de fazer aniversário dia 25 de março, né? Mas sou de um dia 25 também. Bacana. Assim como meu filho mais velho, Filipão, é dia 25 de fevereiro. Ó, tá vendo? Agora, vou te falar uma coisa. Ter vestido a camisa do Atlético, para mim, foi mamão com açúcar. Agora, falar depois do Bolivar é difícil, porque o homem dita cátedra. O homem fala. O homem é fera. O homem é fera. Conhece tudo. Enciclopédia ambulante. Ele fala com conhece coração tudo. também, Dadá. E eu aprendo muito com você. Bolivar, feríssima, né? Assim, nossa, Nós joga somos nas atleticanos, 11. Todo atleticano é igual, cada um externa de uma forma. Bolivar joga nas 11. Não precisa nem de ficar aqui tecendo elogios, né? Super fera tá aí todos os dias no Alterosa. Só ligar lá que você vai ficar super bem informado e, claro, vai ver o Dadá também. Ó, deixa de participar não, tá? Hashtag WRG 2 anos. DVD do Atleticaníssimo, que fez um programa maravilhoso conosco aqui. Obrigado aí do Ilso Sideral, tá vendo? Super bacana. E tem umas músicas aqui maravilhosas, sou super fã dele. CD do Tia Anastácia. Mais uma vez aqui, ó, esse cachecol maravilhoso, tá vendo? Lindo mesmo, hein? Maravilhoso lindo. esse cachecol. Dadá, eu vou pedir aqui. Estica aí pra gente, fazendo um favor. Ó, esse cachecol, gente, ele é muito fino, para usar uma palavra aí, do Léo Tito, dos Embaixadores do Galo, e também essa linda camisa aqui, tá? Ó, o cachecol eu até iria levar ele para casa, mas o pessoal fez uma revista na hora de sair ali, não teve como levar, ele teve que ficar aqui. Participa aí, tá vendo? Super combo, 5 super prêmios, a WRG e o Atlético faz aniversário, e quem ganha presente é você, hashtag WRG 2 anos. Dadá, você que vive, né? Porque eu não vou falar que viveu, você vive o Atlético, né? Assim, a torcida do Atlético, né? Você que foi jogador, foi ídolo, é ídolo, e hoje é ídolo como comentarista, é o nosso ídolo. O que representa a torcida do Atlético, né? Agora nas palavras de quem
viveu essa emoção dentro de campo, viveu fora de campo e vive ela no dia a dia? O Atlético é o ar que eu respiro. O Atlético é o meu pulmão. O Atlético é meu oxigênio. O Atlético é meu amor. E eu devo demais ao Atlético, porque quando eu cheguei aqui, eu fazia 2 embaixadas. Aliás, uma na segunda caía. Agora eu já consigo fazer 3. Então, eu melhorei bastante. E aqui eu aprendi a chutar, a cabecear, a passar, a driblar não. Lançar também não, que eu não consegui. Era muito para Dadá. Mas, acima de tudo, aprender a balançar a roseira. E isso eu fiz por 926 vezes na minha carreira. Agora, o que eu queria dizer também, que eu vejo muito atleticano na rua me agradecer, e eu queria dizer que esse agradecimento que ele está tendo comigo é recíproco. Porque quantas vezes eu estava mal naquele Mineirão, jogando pedrinha, acabava o primeiro tempo, a imprensa vinha em cima de mim, que eu sou muito doido. Aí eu chegava e digo, o Atlético está perdendo por causa da torcida. Porque se a torcida gritar galo, eu faço um gol. Se ela gritar Daria, eu faço outro. Era batata. Galo, gol. Dá, gol. Então, todo esse sucesso que eu tive que dividir com a torcida do Atlético, porque eu, com o pé ou com a canela ou com a cabeça, fazia o gol, mas ela com a garganta me incentivava. Essa torcida do Atlético é nota 1000. Sinceramente, é uma das coisas mais lindas que Deus me deu, foi ser ídolo da torcida do Clube Atlético Mineiro. O Bolivar falou, né? Eu vou aqui só repetir, né? Ó, o Dadá dispensa comentário. Você vê essa humildade no falar, esse agradecimento, essa generosidade. Isso são para poucos. Isso são só Os nobres. para rei, para os nobres. O Bolivar já sintetizou. Então, assim, esse reconhecimento é algo que emociona a gente, sabe? Assim, você está aí do outro lado, tem certeza que você está emocionado, mas estar aqui do lado do Dadá é algo indescritível, sabe? Eu fui brindado aí com o vídeo, né? Da primeira vez que eu tive o prazer de estar com o Dadá profissionalmente. E a emoção é a mesma, sabe? É de arrepiar mesmo, não sabe? É algo assim que o coração, ele acelera, se você não fizer uns exames antes, a coisa é complicada. Então, quer dizer, fique aí. Não, é porque esse programa, ele é imperdível. Chama todo mundo aí, chama seu vizinho, seu amigo, sua avó, seu pai. Tenho certeza que seu pai tiver aí por 50, 60 anos, ele sabe do que eu estou falando, ele viveu essas emoções, eu não tive esse prazer de ver. Mas estou vendo aqui agora esse super ídolo, esse super astro, Dadá Maravilha. Aqui, o cara quer mandar no meu programa. Dadazinho, vem cá, senta aqui do meu lado. Entendeu? Vamos... Ah, tá legal. Aqui, eu vou chamar um vídeo. Agora, antes, programa ao vivo é complicado, tempo e dinheiro, televisão é complicado demais. E eu nunca posso fazer isso. Eu nunca tenho tempo suficiente para retribuir o carinho da massa nas ruas e tudo mais. Então tá aí o Júnior Brasil, grande Júnior Brasil. Cris Galo aí, Fred Jota. Grande, não, fantástico Júnior Brasil. Também acho. Tá a turma toda aí. Então deixa eu só, rapidamente, agradecer a rapaziada que me acompanha aqui. Pô, eu tô chegando aí em 1 ano e 5 meses a 20 mil seguidores. Agradeço esse carinho, essa responsabilidade que só aumenta. Mas o pessoal que tá ligado agora, eu não posso fazer isso no programa, Titico 2000 e Galo, Reinaldo Marques, Nego Galo, Thiago Mendes, Dilber Galo, Nego Galo de novo, Rogério Fernandes, Cado Catone, Mari Fonseca, um beijo, Mari, Luquinha Adriano, Rafael Reis, Edeilson Fernandes, Atleticano Oficial, Celso Melo, Daniel Pimenta, Rodinei, Felipe Miranda e por aí vai. A todos que estão chegando a 20 mil, a todos pelo carinho, muitíssimo obrigado. E o programa está imperdível, um vídeo falando em galo, tem um galinho de Quintino chegando aí para falar alguma coisa aí, tem um vídeo especial aí. Vamos ver. Para juntar os dois galos. Daqui a pouquinho tem o Fala Muito, Frederico Jota, e tem a cerejaça do bolo aqui daqui a pouquinho. Júnior, né? É o Júnior Brasil, né? O pessoal vai daqui a pouco vão saber por que é Fala Muito. Daqui a pouquinho, vamos ao vídeo aí, super vídeo. Rapaziada, saudações. Comecei minha carreira. Aí o primeiro jogo que eu fiz no Rio, com o Dario, da Maravilha, Flamengo no Corinthians, no Maracanã. Metemos 5-1.
Eu fiz 2 gols, ele fez 2 gols, mas 2 eu meti assim, bonito, e ele perdeu uns 3, 4, sozinho, ele goleiro, ia driblar, perdi o caralho. Nos apresentamos, aí ele me chamou no canto, né, o moleque, da cheio de... Aí ele, menino, garoto, vem cá, eu falei, o que foi, Dadá? 5-1, né, ele vem, ele, olha, não faça mais isso que você fez nesse jogo não. Eu falei, porra, o que foi, Dadá? Não me dê mais as bolas muito limpas não, tá? Mete ela dividida entre os zagueiros, que aí eu brigo, ganho, é o mérito é meu. Agora tu me dá elas limpinhas, eu porra, fico por uma responsabilidade do cacete. Se não dá nada, vou tentar caprichar no meio dos... Que beleza, hein? Tudo ao vivo é muito legal. Agora sim, aquele super boa noite para os nossos amigos da Web Rádio Galo. Emocionado de estar aqui porque falo de amigos meus. Falo de uma família maravilhosa, a família do Beto, do Eduardo, esse projeto, a Web Rádio Galo, que eu tive a oportunidade de acompanhar do início. E emocionado, não só pelos 2 anos da Web Rádio Galo, claro, de estar aqui vivendo um momento tão especial de uma das instituições mais sagradas do nosso Brasil, que é o Atlético. E o atleticano é exercício de fé, porque ele torce contra o vento, como disse uma vez Roberto Drummond. E o torcedor atleticano, ele tem um amor, uma paixão que poucos têm, e 105 anos é para pouco. É uma história que é uma história vitoriosa, uma história vencedora e que está colhendo mais do que nunca aí uma realidade de crescimento e colhendo muitos frutos nessa gestão do presidente Calil. E estou mais emocionado aqui, Dadazinho. Prazer de estar com você, porque eu estou do lado de um ídolo, e estou vendo uma mala do Renato ali na minha frente, só malaiano. Renato, já acabou sua vez, meu filho, foi embora. Aqui sentou meu amigo Bolívar, sabe tudo, você compôs o negócio, fica quieto agora, tá? Então eu estou do lado do meu ídolo, Dadá, e digo que o Dario transcende, Dadazinho, o futebol, o Dario transcende as histórias daqueles que são vencedores. Eu vejo você, uma família bem criada, e eu vejo que superar o que o Dario passou na trajetória de vida dele, nos dramas familiares, a obstinação, a capacidade que ele nunca largou, a fé, a vontade de ser vencedor, como ele mesmo já falou, era bola ou furar alguém. Então isso poucas pessoas têm. E aí eu vou dizer uma palavra que mostra quem é o Dario para mim. Se hoje falam, por exemplo, tivemos seleção brasileira, aquele jogador que faz a diferença, um que brilha, o Hulk hoje jogou bola. Eu estou do lado de uma pessoa, para mim, iluminado. Isso é o Dario, alguém iluminado. Então, me emociono de estar aqui ao lado do meu ídolo, de uma pessoa que é uma lição de vida e que dentro das 4 linhas e a ligação dele com o Atlético é algo que não existe. É aquilo que ele falou e daqui a pouco ele vai falar. A melhor dupla de atacantes do Atlético, ele vai dizer quem foi. Então, o Dario, a história dele é uma história muito particular. É uma história de sucesso, de persistência, que poucos conseguem. A gente vê nesse amor que você tem pelo seu pai, pelo que ele representa. É um ídolo de uma nação. É um ídolo de várias nações, porque ele jogou pelo Brasil inteiro. Então, estar aqui ao lado do Dario é motivo, Dario, de emoção e de muito orgulho, meu querido. Você é um ídolo, tá? Muito obrigado. Ô Júnior, as suas palavras, ela... Primeiro que emociona, né? Porque ele é ídolo da torcida do Atlético, é ídolo no Brasil e é ídolo dentro de casa, que é um pai ídolo, né? Aonde ele, com a sua solucionática, né? Ele chega em casa e, às vezes, numa dificuldade minha, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, ele, com a sua palavra sabedora, porque é um cara que tem uma sabedoria fantástica de vida, porque passou por muitas coisas que poderiam ter levado ele para baixo, mas ele transformou aquilo em energia para ser o que ele é hoje, um cara de paz e um cara guerreiro, um cara vencedor que todo mundo conhece a história dele de vida
E um vencedor no futebol também, que é um cara que tem recordes e recordes no futebol como artilheiro. Eu acho bacana, porque meu pai ele me ensinou uma coisa, que ele me ensinou, Dadazinho, sempre quando você for fazer alguma coisa, você tem que fazer com a maior alegria, porque as coisas que são feitas com alegria e amor, elas tendem a dar certo. E eu vejo hoje no Atlético isso. O Atlético hoje é uma instituição onde você vê lá o jardineiro, a cozinheira, todo mundo faz o seu trabalho com amor. Eu estou há 6 anos no Atlético e vejo essa alegria de trabalhar no Atlético. Hoje eu sou um cara que eu sou feliz em trabalhar no Atlético e fazer parte dessa história. Que 105 anos e eu estou lá há 6 anos fazendo parte dessa história, trabalhando e dando ali o melhor, não só para mim, mas pelo Atlético, porque eu sei que atrás do Atlético Mineiro tem milhões de pessoas torcendo ali pela entidade, pela coisa maior que é o Clube Atlético E olha, Mineiro. Dadazinho, vou te segurar antes de você falar mais um pouquinho para dizer. Dentro de casa, você deve ter o exemplo. Para quem está acompanhando a gente, é o seguinte, os problemas são pequenos demais ante a história desse homem. Quando você chega com um problema lá, ele vira para você, meu filho, olha a minha vida, a minha trajetória. Tudo fica pequeno. E vou te contar um caso. Não me venha com a problemática. Ele tem a solucionática. E antes de você falar, estou te segurando, vou te contar um caso que para mim foi uma história comigo, uma passagem que retrata quem é o Dari. Eu nem sonhava em trabalhar com jornalismo, isso talvez uns 20 anos, mais ou menos. Estou imaginando a data. O Dari também estava se reerguendo, né? Dari, para muita gente que não sabe, morou no Mineirinho. Hoje está aí, esse assombro, está bem, mais do que consolidado, reconhecido, porque infelizmente os ídolos, a memória do brasileiro não valoriza. E na época o Dari estava fazendo, acho, propaganda para a tenda. E aí ele passou lá na Praça 7, na loja de um amigo meu, e um amigo meu que sabia o tanto que eu era fã do Dari. Ele sabia que eu era louco pelo Dari, que eu adorava a história de vida do Dari, que é um exemplo para poucos, da filme, e da filme mesmo. E aí ele pegou, ligou para mim. Ô Júnior, vou colocar aqui uma pessoa para falar com você no telefone. Na hora que coloca, vira o Dadá. Rindo para mim, cara. Eu não acreditei naquilo, Dadá. Foi uma emoção. Falei, pô, tô falando com o Dadá, a simplicidade dele. E depois, trabalhando como jornalista, já evitei do Dari brigar no Mineirão, acompanhava o Dari cantando as coroas no Mineirão, porque ele gosta de uma coroa como poucos. Ele ficava lá no meio de duas, todo serelepe, todo saidinho e tal. Então, assim, vivi algumas coisas e fico emocionado por esse momento histórico. E é uma satisfação incrível estar ao seu lado, meu ídolo, de coração. E a minha alegria é ver você arrebentando na Itatiaia, né? Líder de audiência. Emanuel Carneiro, uma pessoa maravilhosa. E eu queria dizer também o carinho que eu tinha muito com o Januário Carneiro. Porque o Januário, quando acabava o campeonato, ele falava sempre dos jogadores que eram eleitos melhores. E ele tinha o dom da palavra e ele falava do artilheiro. E, modéstia à parte, eu fui 4 vezes artilheiro mineiro, sou recordista, superei a todos, com muita luta, com muita dedicação. Agora, a minha alegria, além de fazer gol pelo Atlético, que eu amo, era quando acabava o ano e o Januário pegava o microfone falando do artilheiro, dizendo que eu não tinha a arte de jogar o futebol, mas eu tinha o dom de fazer o gol, de balançar a roseira. Não com essas palavras simples minha, mas com as palavras sábias de um homem de competência, como era o Januário Carneiro. Então aquilo, para mim, era o máximo, quando o Januário Carneiro falava de mim como artilheiro. Então eu queria ser artilheiro para depois, quando acabasse o ano, para ouvir o Januário Carneiro, que foi um homem extraordinário, deve estar no céu, com a graça de Deus. E eu queria dizer também da satisfação de ter vestido o manto sagrado do Clube Atlético Mineiro, porque eu sou carioca de nascença, mineiro de coração, e eu vou ser sincero, nunca pensei em chegar onde cheguei. Então eu tenho que agradecer o Gradinho, que me ajudou no Campo Grande, e o Strick no Atlético Mineiro.
Porque o Strick me ensinou a cabecear, me ensinou a chutar, até a posição de botar o braço, a perna, ele colocava, vem cá, menino, e ficava treinando e cruzando, e ficava todo mundo rindo de mim, porque eu errava todas as cabeçadas. Eu queria também mandar um abraço para a Mauri Horta, com quem eu aprendi a cabecear. A Mauri foi um excelente cabeceador, e eu ficava vendo ele cabecear, aí eu aprendi com a Mauri, e depois, modesta parte, eu aprendi, eu me alonguei mais, me aperfeiçoei mais. Você virou professor. Virei professor do queixo no peito e o queixo no ombro, né? Eu aprendi que era o queixo no peito, o queixo no ombro, e Deus, na sua infinita bondade, fez que o Dadá fosse campeão para mais de 20 vezes, pelos clubes que eu passei, artilheiro, batendo todos os recordes, fiz 10 gols numa partida também, batendo esse recorde. Então Deus foi bom demais comigo. Agora, se você mandar eu fazer 5 petecas embaixadas, até hoje eu não consigo fazer. Se mandar eu dar um lançamento de 30 metros, eu não consigo. Em compensação, guarda lá dentro, que é o que vale. Tem aqui o Nego Galo mandando mensagem, o Elton José, o Eduardo Eloy, Alcabong, uma galera, todo mundo aqui acompanhando, ligado aqui, o Rodrigo 2008, blog Planeta Can. Então tá muito bacana, todo mundo elogiando e falando aqui de você. O Flaviano Oliveira, parabéns Web Rádio Galo pelo ótimo programa de hoje, pelos 2 anos nos brindando com ótimos programas. Dadá, falar de você é falar de alegria. Então 2 histórias, a gente tem inúmeras. Mas o que foi uma vez, parece que você estava no sul, aí você chegou, estava meio cansado, chegou no pé do ouvido do zagueiro, ô filho, vem cá, conversa um pouquinho comigo. Conversa com nada. Ele vacilou, ele não deu um ombro amigo para você encostar o queixo lá. O que aconteceu, Dadá? Não, porque eu sempre fui um cara de muita paz. Logicamente que o Beck não podia correr com o Dadá, porque eu era Fórmula 1, ele me segurava. E pular com o Dadá tinha que pegar a escada mais gira do bombeiro. E os caras me seguravam a camisa, aquele negócio todo. Aí eu pegava, porque eu também não era tão bonzinho assim. Eu não dava pontapé, mas eu era gozador. Então eu chegava pro Beck e falava assim, ó, amigão, você está me segurando, mas daqui a pouco você vai subir comigo, você vai olhar para cima e ver que eu calço 42. Aí o cara queria morrer, né? Queria morrer. Ou então eu digo, quando eu lançar aqui, você pega um táxi. Porque correr com o Dadá tem que pegar táxi. Então eu era muito brincalhão, gozador, mas nunca humilhei ninguém. E o juiz, para mim, era autoridade máxima. Eu não reclamava com isso. Aprendi isso com meu primeiro treinador no Campo Grande, Gradinho, que ele falava, quem quer ser jogador de futebol não pode reclamar com o juiz, porque é impossível assoviar e chupar cana. Tá aqui o André Vilela, lembrando de um jogo contra o América, que o juiz anulou um gol do Dadá, e ele não respondeu, vai ter que anular outro, e fez outro. Foi isso mesmo, Dadá? Exatamente. Eu jogava no Flamengo e nós fomos jogar contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. E o Zico, que acabou de falar um caso nosso aqui, ele estava matando a pau, jogando barbaridade. E ele já tinha mandado 3 bolas na trave. Mas o Sampaio, no contra-ataque, fez 2 gols. E ele me lançou 2 bolas, eu fiz 2 gols. E o juiz anulou. Aí acabou o primeiro tempo, a imprensa veio em cima de mim e falou assim, mas Dadá, o juiz anulou 2 gols lisos teus, você não reclama? Eu digo, vou fazer mais 3 no segundo tempo. E terminou 3-2, eu fiz 3 gols. Registrando aqui o Arthur Pinho, falando que o programa tá demais. Galera também aqui no Twitter, Júnior Brasil, Paulo Renato Lima, Daniel Tavares, o Alessandro dizendo que o programa é de arrepiar, o Thiago, Carlos Portela, Márcio Rodrigues, galera mais do que bacana, Carlinha, Galo 13, todo mundo acompanhando. Agora vamos ver o horário, já passou de 10 horas, então a gente pode falar uma bobaginha aqui. Porque o Dadá tem uma história que tinha um segredo. Não é que todo jogador vai ter que fazer isso daqui pra frente, não. Mas se o Dadá não usasse a fórmula mágica, ele ficava muito pesado. Se o Dadá usava a fórmula da punhetinha, aí tudo era mais bonito. Conta isso aí, Dadá, mas conta direito a história. Não, Ô, Dadazinho, achando comigo. Eu antes do jogo, porque todo jogador tem mania de fazer as necessidades fisiológicas antes do jogo. E a maioria, 90%, vai e faz xixi antes de ir pro campo. Mija o medo, né, Dadá? Mija o medo. E eu
Uma vez eu fiz, né? Eu estava meio tarado, né, e tal. Aí eu peguei, fui lá e me masturbei. E fiz gol e danei a fazer isso. Aí o Lola, nós fomos jogar contra o Beraba, ele falou, você só faz gol porque você se masturba. Eu quero ver você não fazer gol sem masturbar. Eu digo, não, eu sou o Dadá, eu não vou me masturbar. E não me masturbei. Primeiro no vestiário, né? Aí eu fui pro campo do Beraba. Primeiro tempo, 2-0 o Beraba, eu péssimo, não jogando nada, sendo vaiado. Aí quando o juiz terminou o primeiro tempo, eu saí correndo pro banheiro. Aí fui lá, toquei umazinha e voltei. Quando deu 15 minutos do segundo tempo, já estava 3-2 Atlético. Quantos gols, Dadá? 3. Ficou levinho, ficou levinho? Fiquei levinho e fiz o gol. Pra voar igual o Beija-Flor, tinha que bater Não, minha. tinha de bater umazinha. Aqui, ó, a Ana Lúcia, amiga Ana Lúcia. O Léo Velho, lá de Januária, também ligado, acompanhando a gente. É tanta gente. O Paulo Henrique, cara espetacular. Dadá, e tem uma homenagem pra você. Senão a gente vai ficar aqui, vai fazer um programa só nosso. E o Dadazinho, quando fala mijar o medo, ele pode falar porque também jogou bola, jogou no Araxá, né, Dadazinho? Então conhece muito de bola também, não só como professor, o instrutor que é hoje, mas também por ter jogado. A gente vai chamar aqui um vídeo e já é uma coisa, o Fred Jota vai falar, porque armaram uma teta aqui, porque estão uma puxação de saco com Bolívar, toda hora é Bolívar aqui no vídeo, é Bolívar apresentando, eu acho que ele está pagando um cachê para a Web Rádio Galo. Então, o que todo mundo fez aqui, Dadá? O Bolívar, a minha amiga Dimara Oliveira, o Afonso Alberto, o meu irmão Lélio Gustavo, músico sideral. Todo mundo vai falar um pouquinho do Dadá. É emoção demais. Segura o coração aí, Dadá. Vai lá, solta as feras. Minha Majestade, Papai do Céu te abençoe sempre. Obrigado por todos os ensinamentos. Generosidade traz prosperidade, já dizia nosso irmão também, do Galo Doido. E você me ensina a cada dia. Você é um mito cristalizado do futebol brasileiro e é merecedor de todo o carinho. Eu acho até pouco demais pelo tanto que você representa em nosso coração. Sabe que eu te adoro, do fundo da minha alma, te admiro muito. Muito obrigado por tudo. Parabéns, você merece. Eu tenho uma história muito bacana com o Dadá, que quando o Dadá voltou para Belo Horizonte, né, o primeiro programa que ele foi a meu convite, ele estava afastado da imprensa, afastado do mundo esportivo, e eu descobri o Dadá no alojamento do Mineirinho, e aí eu convidei ele para participar do Minas Esporte. Me lembro que eu me surpreendi muito quando o Dadá chegou lá, o Dadá chegou de ônibus na TV Bandeirantes, aí ele participou do Minas Esporte, depois eu levei ele de volta ao Mineirinho e fez uma matéria que o Dadá estava morando lá no alojamento do Mineirinho. Essa matéria foi de rede nacional na TV Bandeirantes e aí houve toda essa mexida para que o Dadá também mudasse o roteiro da vida dele. Então eu tenho muito orgulho de ter trazido o Dadá de volta ao cenário, vamos dizer assim, ao cenário esportivo mineiro, às televisões, ao que ele é hoje. Um beijo, Dadá. Um abraço aos amigos da Web Rádio Galo. 105 anos de Clube Atlético Mineiro. 105 anos muito bem vividos, muito bem comemorados pela torcida atleticana e num momento especialíssimo, né? Há muito tempo o Atlético não tinha uma equipe tão forte, há muito tempo mesmo. E um dos esquadrões vingadores do Atlético, sem dúvida alguma, foi aquele de 71, comandado pelo técnico Tele Santana fora de campo, porque dentro de campo, quem era o dono do time era você, Dadá. Grande Dario José dos Santos, nosso Dadá Maravilha, nosso Dadá Beija-Flor, o herói do título de 71. Justa essa homenagem feita pela Web Rádio Galo. Você que está aí nos estúdios, receba meu abraço, meu carinho. Você que sabe que, sem dúvida alguma, é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol. Tudo de bom para você, Rei Dadá. Vida longa ao Rei Dadá Maravilha. Abraços. Dadá, grande Dadá, de grandes lembranças, não só. Grandes lembranças, não só dentro das quatro linhas, onde eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de acompanhar cobrindo jogos, mas a amizade criada entre eu e o Dadá, várias vezes já participando comigo no nosso programa Hora do Galo, 60 minutos com Afonso Alberto, BH Esportes, e o Dadá, que é o rei. E eu faço questão absoluta aqui nessa oportunidade que me dá a Web Rádio Galo, de homenagear o nosso rei. Felicidade para você, Dadá. Seja sempre esse cara sensacional que você é. Grande abraço. Grande mestre, nosso ídolo, Dadá Maravilha. Cara, gente boa, cara, coração bom, sorriso na cara.
Todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrar com você, Dadá, você me tratou com uma categoria, você é um gentleman mesmo, cara. Só podia ser um grande ídolo da nossa torcida por tudo que fez. Nosso grande campeão, nosso grande cara, o Beija-Flor. Esse é o cara, não tem muito o que falar, é só agradecer pela figura que você é, por tudo que você representa pro Galo nesses anos todos, representando a massa, com alegria, um cara que sabe brincar com essa coisa do futebol, da rivalidade, mas sem violência, sem partir para ignorância. Você é o cara, a gente se espelha muito em você e agradecer demais pelo carinho. Salve, Dadá! Todas as homenagens são poucas ainda pro tamanho da sua alma, irmão. Valeu! Emocionou, Dadá? E aos 67 anos, eu não sei não, tá aí, eu tô com medo. Mas, ó, Deus bendito, por favor, me dê mais 10 anos, que eu quero ver meus netinhos, porque meus filhos eu já criei, agora eu quero criar meus 4 netos e minha netinha. Você ainda vai ter muita alegria. Quero registrar aqui, o Rafael Christian, ele virou, pergunta pro Dari quem foi Beckenbauer. Dadá com a canela dele fez gol. É isso mesmo, Dadá? Quem foi esse cara aí, esse tal de Beckenbauer? Eu não estou sabendo. Tá colocando aqui, hein? Agora, olha, tem o Fernando Quadros mandando um abraço, nosso amigo, companheiro, o Everton Guimarães, ele que é jornalista, dono de Divinópolis. Tá aqui o Eduardo Eloy, o Jal BSF, a Mari Fonseca tá falando assim, olha esse Dadá aí, rindo demais. Outro aqui falando, Dadá, é 5 contra 1, hein, Dadá? Que isso, hein? Tem o Thiago aqui, vocês me matam com essas histórias aqui, elogiando o Dadá. E teve um aqui que foi sensacional, viu? O Dadazinho tá aí, tá aqui. Eu achei, tá o Carlos Bastos falando, olha, nessa do Dadá foi sensacional. Será que ele não jogou um Messi pelo ralo? De repente no vestiário lá no Berabão foi um Messi embora lá, Dadá. Ainda bem que não teve jogo antes de mim, né? Senão eu tava no ralo também. Senão você também tava no ralo, né? Gente, é muito legal o Dadá. E olha, essa alegria do Dadá é uma lição de vida mesmo. E Dadá, você falou, qual foi a melhor dupla de ataque que o Atlético teve? Você com toda a sua modéstia e sinceridade, qual foi? Ó, eu acho que eu vou apanhar, mas eu vou... Vai não. Vou chutar. Humberto Ramos e Dadá. Bola com Humberto Ramos, lá vai Humberto Ramos na linha de fundo, cruzou para Dadá. É gol. É gol do Dadá. O gol mais importante. Nós jogamos uns 4 anos juntos, porque depois ele foi vendido. Agora, tem um problema também. O primeiro jogo que eu fiz no Atlético, Humberto Ramos era juvenil, aí eles pegaram os garotos juvenil e a gente que era da Baba e fomos jogar Campos Altos. E foi 2-0. Um gol do Humberto Ramos e outro gol meu. Aí, quando nós voltamos, o nosso treinador chegou e falou que nós jogamos bem, que era bom olhar para nós dois, que o Humberto Ramos, que era craque, um jogador extraordinário. E eu que tinha uma velocidade incrível, tinha uma impulsão, burro demais, né? Mas tinha uma impulsão muito grande. E o Strick escutou, me deu a chance. Aí o Dadá cresceu no futebol. Como você disse, o gol mais importante da história do Atlético foi com você. E isso gerou uma proximidade com a participação do Humberto Ramos. Vocês se tornaram amigos, cúmplices, por terem feito essa história que não foi escrita só por vocês dois, mas vocês foram os protagonistas. Aproximou? Bom, eu vou ser sincero, Humberto Ramos ainda fez mais sucesso do que eu, porque eu só fiz sucesso dentro do campo. E o Humberto Ramos fez sucesso como treinador, tanto que ele foi vice-campeão brasileiro em 99, se eu não me engano, não é isso? E meteram a mão, foi na mão grande, o Corinthians meteu a mão grande e tirou o título. Porque Marcos e Guilherme, os caras estavam explodindo lá, mas a mão grande tirou o título do Atlético. Essa mão grande a gente já conhece há muito tempo. Está aqui o Diego Neuwife. Emocionante o programa, galera. Legião Alvinegra, parabéns à Web Rádio Galo. Esperamos muitos programas, está muito bacana. Eu tenho que chamar aqui meu amigo também, porque ele foi colocado de lado, assim como eu, Frederico Jota. Está aqui o meu fotógrafo pessoal, o Cristiano Cris Galo. Quero mandar aqui um abraço para ele, mas o Fred Jota não falou sobre o Dadá. Vem cá, Fred Jota.
você que também é fã do Dadá, seu depoimento aqui, porque a gente faz ao vivo, né? A gente não é Faustão não, mas a gente faz ao vivo. Né? E aí? Ô, louco, meu. Não quiseram gravar, né, com a gente antes, é porque a gente é difícil de encontrar, né? Ele não né? quis gravar a gente, não. Mas tudo bem, eu vou ter a oportunidade daqui a pouquinho de estar sentando lá dessa figura maravilhosa aqui, que é o Dadá. É uma alegria muito grande, nós vamos bater mais um papinho aí, como vai ter uma surpresa no último bloco. Mas o Dadá é mais do que um símbolo do Atlético, ele é um símbolo do futebol mundial, né, Júnior? Ele é um currículo dele, a história que o Dadá escreveu, ela transcende o Atlético. Hoje é dia da gente homenagear o Galo, é o dia da gente festejar os 105 anos, mas é dia de dar parabéns. Quem gosta de futebol tem que elogiar essa figura que está aqui do lado. Abração, Valeu. Dadá. Daqui a pouco eu volto, viu, gente? Daqui a pouco é você. Vai ter novidade já já. Esse aí conhece muito, Fred Jota. E Dadá, tem mais gente falando. Jogadores, funcionários, até diretor do Atlético falando de você. A gente vai começar por ele. Tardelli. Ele vai aparecer aqui. O Bernardo, o garoto de ouro, Pierre, o xerifão atleticano, o Belmiro, que também deve ter vivido muitas histórias com você. E o grande amigo, o diretor Domênico Bering, também falando sobre o Dadá. Solta aí, Beto! O Dadá é parceiro. Aprendi a gostar do Dadá na última passagem que eu tive aqui. Então, um cara do bem, um ser humano fantástico e sempre quando a gente se vê assim é uma amizade muito bacana, né? Então ele conta história, já foi na minha casa em Santa Catarina, já é um paizão para mim. Então, desejo um abraço e tudo de bom na sua vida. Queria parabenizar primeiramente o Atlético por sua história, por tantos títulos e por todas as conquistas que teve até hoje. E parabenizar esse cara que é muito especial para mim, um cara que fez a história dentro do Atlético, marcou a história, foi um cara goleador, foi um cara que a torcida até hoje tem um carinho muito grande para ele, que é chamado de Rei Dadá. Então vai o meu carinho, com muito carinho para você aí, um abraço e a cada dia seja esse cara competente, um cara que tem um caráter muito grande. Fico muito feliz de receber um apelido tão carinhoso que é o Bambino de Ouro e graças a Deus receber de um cara como você. Rei Dadá, um grande abraço. Aqui quem fala é o volante do seu time, Pierre. Para mim é um prazer estar participando dessa homenagem. Queria desejar muitas felicidades, muita paz, muita saúde, né? Muitas bênçãos de Deus aí na tua vida. Que você continue sempre com essa alegria irradiante sua. Que possamos aí comemorar muitas coisas boas aqui no Galo. Um grande abraço, sou teu fã. Daria, eu não tenho como ele falar dele, né? Daria brinca comigo, até hoje brinca comigo, fala que eu tenho cara na mão, tanto bater palma que os gols que ele fazia, ele permitia fazer. Então, cara, desejo muita felicidade, muita paz para ele e que ele continue esse camarada alegre de sempre. Bom, queria parabenizar o Dadá, não só pelo que ele representou para o Atlético, né? Ao longo desses 105 anos do Atlético aí, talvez, se a gente for citar os jogadores mais importantes, as figuras mais importantes desse mais de 100 anos, o Dadá certamente tem o seu lugar cativo, marcado. Parabéns, Dadá, por tudo que você fez. Tive o prazer agora de estar na Bolívia com o Dadá e fizemos grandes resenhas na Bolívia. Voltamos no voo da Bolívia juntos, eu e o Dadá do meu lado. Batemos um papo enorme, um cara humilde, um cara sincero, um cara que você vê que fala com a alma, que fala com o coração. Dadá, continue sendo essa pessoa que você é e a torcida do Atlético só tem que te agradecer. Muito obrigado por tudo, parabéns. Que isso, hein, Dadá? Tem mais aqui, ó. Twitter Júnior Brasil, tá o Fernando Quadros pedindo um abraço, parabéns, o programa tá demais, o Guilherme Juliano, sensacional, o Rodney Rodrigues, Dadá, se essa moda da punhetinha pega, hein? Já pensou? Messi pego no vestiário, batendo umazinha. Tem que entrar de chinelo no vestiário agora. Agora também, o que vai ter de cabeça de bagre querendo bater umazinha pra jogar bola também, viu? Aqui o Carlos Basto também, dizendo sensacional. Aqui a gatinha a Larinha Borges, o André Vilela, o Marquinhos Blog Galo. E a gente está aqui na frente também com outro monstro sagrado, monstro, figura humana espetacular, Humberto Ramos. E isso tudo emociona a gente. Por tudo isso, todas essas pessoas, todas essas homenagens. Mas, Dadá, você que já foi homenageado de tudo quanto é jeito, até o Rei Pelé já o venerou.
E você já comeu muita mulher em nome do Pelé lá na Suécia também. Né? Que você deixa de ser cara de pau, que tô sabendo que você fez isso. Chegavam lá as meninas e tal, doidinhas, aquelas lourinhas. Pelé. Como é que é? Eu, Pelé, como é que era? Não. Há um pequeno equívoco. Na realidade, porque o Pelé, a mulherada, tudo em cima do Pelé. Anos 70. E nós ficava com ciúme, ficava todo mundo olhando. Aí o Everaldo, que Deus o tenha, pegou e falou assim, pô, que negócio é esse? Só o Pelé que vai pegar a mulherada aqui? Ninguém sabe, eu vou imitar o Pelé. E ele pegou, chegou lá, Pelé, e papai... E pegou uma loura lá, e o Pelé, quando chegou, falaram pro Pelé, o Pelé queria brigar com o Everaldo, e nós segurando o Pelé, segurando o Everaldo. Eu falei, o Everaldo, Pelé, desse olho grande, rapaz, tudo é pra você. Então você pegou mesmo, né, Dadá? Não, eu não peguei, não. Pelé e o Everaldo. Ele tentou. Não, tentar até tentei, mas se eu batia na trave... Agora, Dadá, faltou alguma homenagem? Você foi homenageado de todas as formas, mas faltou alguma? Tem alguma coisa que você pensa... Tá faltando isso ainda pro Rei Dadá. O Rei merece alguma coisa que ainda não te valorizaram, porque eu vejo o Dadá hoje, é uma unanimidade, Dadazinho, em todos os lugares, todos os programas, de todas as formas, nacionalmente, internacionalmente. Mas tem alguma coisa que faltou pro Dadá que você fala, isso está faltando no meu currículo? Ó, tá faltando no meu currículo eu dar um beijo na testa do Humberto Ramos. Porque... Tá fácil, você vai fazer isso hoje. Eu quero realizar esse sonho, porque esse homem me deu o passe mais precioso da minha vida. Inclusive, entendeu? Você tem que dar metade do seu bicho para ele. Porque... Não, isso aí nós já rachamos, isso aí é de menos. Nós já rachamos. E aqui, não fala de mulher, não, que esse homem eu entrevistei ele há pouco tempo, ele casou cedo e tal, marcava gol para a esposa e tal. Não, ele é muito decente. É diferente. Não, esse é um homem sério. Ele é um exemplo de cidadão e de esposa e de pai. E de avô também agora, né? Avô também. Se tiver um podre, você não conta, não. Não tem, não. Não, esse homem, eu vou ser sincero. Quando ele for, já sei, ele vai se encontrar com Deus. Ele vai para o céu. E depois ele vai falar isso aqui, até o Jota vai ter oportunidade, que Humberto me contou uma vez que parece que ele fez um gol, acho que pelo Grêmio, de bicicleta, e aí depois chegou um belo gol, homenageou a esposa com esse gol. Você vê, a noiva, né? Fez toda a média, né? Dadá, emocionado de estar ao seu lado, Dadazinho, 2 anos de Web Rádio Galo, dos amigos do coração, foi uma amizade, aonde meus amigos me chamam, eu faço questão de ir, e estou cercado de amigos, você um ídolo que me deixa emocionado, me deixa feliz mesmo de estar fazendo parte, assim, uma gotinha no oceano de uma pequena ponta da sua história, porque você é um ser humano que muita gente ainda não conhece a história, tem que procurar saber mais. É o que até falaram aqui no Twitter. A história do Dadá é uma história, sabe, que poucos homens conseguiram viver. Então você é um ser humano especial, iluminado mesmo. 105 anos dessa instituição sagrada não é para qualquer um. E a gente está vivendo isso aqui com essa singela homenagem, e fazer parte disso é motivo de uma satisfação incrível. Você é um ídolo, você que merece, ó, o beijo nessa testa. Tá? Olha, eu quero aproveitar também e dizer da minha satisfação dessa homenagem, porque o Dadazinho é meu filho, meu amigo, mas ele pega muito no meu pé, sabe? Ele diz que... Com motivo ou sem motivo, Dadazinho? Ele pega no meu pé e diz que isso aí é imaginação minha, que eu estou caducando, entendeu? Então ele está aqui, está vendo essas homenagens que vocês estão fazendo, e também o Humberto Ramos, que eu sempre falo dele, que ele fez 99% da jogada. Eu sempre elogio o Humberto Ramos, porque eu sou fã desse homem. Não só o jogador, mas o homem Humberto Ramos. É uma pessoa maravilhosa. Então, aqui presente, eu quero que o público tome conhecimento do amor e o carinho que eu tenho com o Humberto Ramos. E o Dadazinho sinta que as histórias que eu conto para ele não são fantasias, não. São verdadeiras. São não. E só uma última. Eu não ia falar essa não, mas eu tenho que contar essa. Até porque, hoje em dia, mudou muito o futebol. Antigamente, eu acho que brincava-se muito e não tinha essa preocupação tão grande com relação até racismo, com essas coisas que são abomináveis. Mas tem uma história que foi sensacional. Você veio pelo Santa Cruz, já com a bengalinha jogando, já 38 anos, todo mundo, Dari já está acabado. Veio jogar no Mineirão contra o Cruzeiro. O que aconteceu? Porque aquela história ali é algo sensacional.
Conta. Não, foi o seguinte. Eu estava fazendo muito gol no Brasileiro. Mas nós viemos jogar contra o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro estava metendo 4, 5 em todo mundo. E eu pipoquei. Porque eu estava dando... Todo lugar que eu ia, eu dava nos meus gols. E aqui eu vim pipocando. Falei, não vou não. O Cruzeiro está goleando todo mundo. Aí o cara pegou e falou assim, Dadá, eu tenho uma reportagem aqui que você vai apelar. Eu digo, então põe. Felício Brandi era presidente do Cruzeiro. Aí ele perguntou, Felício Brandi, por que você não contrata o Dadá? Ele pegou e falou assim, ó, Dadá tá velho. E o centroavante do Cruzeiro era o Edmar, muito bom. O Edmar é melhor do que ele. E o Dadá não tem condições de jogar aqui. Aí eu peguei, então me dá essa porcaria aqui. Melhor que o Dadá, só Jesus Cristo. Eu dei a resposta. Melhor que o Dadá, só Jesus Cristo. E eu vou fazer 2 gols. Um de cabeça e um de pé direito. Agora, não vou dizer que meu time vai ganhar, porque o time do Cruzeiro é muito bom. Mais 2 eu faço. E tudo bem. Aí, antes do jogo, eu fiquei preocupado. Eu digo, mas vem cá, como é que eu vou, na hora do jogo, saber qual é o meu pé direito e meu pé esquerdo? Aí eu peguei um pedaço de esparadrapo, botei na chuteira. Botei na chuteira, porque eu não sou mentiroso. Eu não sou... Aí, botei na chuteira e entrei em campo. Aí, cruzaram a bola lá no 15º andar, onde o Dadá vai. Eu subi com o Figueiredo e com o Zezinho Figueiredo, com o goleiro, parei no ar e fiz o gol. E no segundo tempo, o Joãozinho, que era um ponto esquerdo, ele cruzou e eu vim para chutar de pé esquerdo. Aí quando eu olhei o esparadrapo, eu troquei de pé e fiz o gol. E a torcida te xingou. E a torcida me xingou o tempo todo, xingou. Aí acabou o jogo, 3-0, meti 2 gols, acabei, fui melhor em campo. Ganhou? Ganhei um motorrádio, ganhei um saco de feijão, de biscoito, aquele negócio que eles davam pra gente lá. Tomate também, uma dúzia de tomate que eu ganhei. Aí quando acabou o jogo, os caras da televisão vieram me entrevistar. Mas Dadá, como é que é aquele gol? Aí eu peguei, olhei e falei, olha, 3 coisas que param no ar. Helicóptero, Beija-Flor e Dadá. E saiu na televisão e foi o maior sucesso da minha vida. Esse é Dadá, a história de Dadá. Gente, emocionante, eu tenho que ir. Vem aí, Frederico J com mais o Web Rádio Galo. Você quer que eu faça o quê? Tem... Ah, não, já foram todos os vídeos. O último vídeo, tem mais um vídeo. Meu diretor aqui, o Eduardo, tem mais um vídeo. Meu roteiro. Sabe por que, Guerra? Tá tomando dura do diretor aí. Dura do diretor. Você fica na sua. Eu tô emocionado ao lado do meu ídolo. Eu posso tudo aqui hoje, tá? Roda aí, Beto! Placar de 0-0 em Maracanã com a descida do Atlético. Humberto Ramos na penetração. Até junto à linha de fundo. Perigo, cruzamento do Dario. Saiu o primeiro gol. Dario. Atlético 1. Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura. Boa noite, gente. Parabéns ao Web Rádio Galo por esses 2 anos. Eu só tenho a agradecer a amizade do Eduardo, do Beto, que estão me dando esse prazer aqui, gente, de estar lado a lado com ninguém menos que Dadá Maravilha e Humberto Ramos. Não é pouca coisa não, viu, gente? Fico realmente lisonjeado. Não é todo dia que você tem a oportunidade de estar do lado de 2 figuras que escreveram o nome deles na história não só do Galo, né? O primeiro campeão brasileiro tem a assinatura dessas 2 figuras aqui. Então, antes de mais nada, né, o Dadá já começou a falar um pouquinho do Humberto no bloco anterior com o Júnior. Então, eu queria que o Humberto iniciasse a sua participação falando um pouquinho do Dadá. Até agora você só ouviu, Humberto. Agora é sua vez de falar tudo que você quiser falar do Dadá. Oi. Alô? Bom, falar do Dadá é até uma redundância, né? O Dadá é essa figura maravilhosa aí, que todos nós conhecemos e aprendemos a amar. Não só nós que convivemos com ele, mas todo o Brasil. O Dadá é unanimidade no Brasil inteiro,
principalmente quando se fala de futebol e quando se fala da maior alegria do futebol, que é gol. Aí, se falar de futebol de gol, tem que falar de Dadá. Então, eu particularmente tive a honra e o prazer de jogar ao lado dele, eu começando como garoto e o Dario já mais experiente um pouco. E através disso aí nós fizemos uma amizade muito carinhosa, muito grande. Não só eu, como o Dadá é querido por todos, mas eu particularmente tenho um carinho muito especial por ele, não só pelo seu espírito de luta, pelo seu profissionalismo, acima de tudo pela sua qualidade. É bom que se fale isso. Ele mesmo às vezes fala dele que o Dadá não tinha categoria para isso, para fazer tanto gols como ele fez e para ganhar tanto títulos como ele ganhou. Acima de tudo tem que ter competência, e isso Deus deu esse dom para ele e ele sempre teve. E eu fico muito feliz de vê-lo agora, né? Agora já mais experiente, contando uma história, né? Podendo contar uma história de uma trajetória de vida que ele passou. Todos nós sabemos que o seu princípio foi muito difícil, mas ele carrega com ele uma coisa muito importante, que é a alegria de viver. Dario, todas as vezes que a gente se encontra, ele está sempre com esse sorriso no rosto, e isso é a razão, né, que dele estar aí hoje, com a idade que tem, com fisionomia de garoto, cara feliz, alegre, todo lugar que chega é bem querido. Eu acho que o maior legado que a gente pode levar é exatamente esse, sabe? Não são bens financeiros ou patrimônios materiais, mas essa coisa linda que vem de dentro do espírito, desse dom de Deus que nos dá. E fico muito feliz também de ver o Dadazinho do lado dele aqui, bacana, cara. Eu lembro quando ele era Dadazinho já pequenininho, e hoje está com ele, é um amigo, é um companheiro, um rapaz de caráter. E se ele é o que é, porque ele teve uma formação, teve um pai maravilhoso que cuidou. Então, Dadá, parabéns por tudo, tá? Pelo futebol, Deus te deu e você usou muito bem, mas pelo seu caráter e pelo seu caráter, pela sua integridade como homem, isso para mim é o que é mais importante. E eu quero que você viva muitos e muitos e muitos e muitos anos para que a gente tenha a alegria de conviver, de usufruir da convivência com você. Aí, Dadá, mais uma, hein? Mas uma. O coração tá no lugar aí. Eu estou muito emocionado, porque eu, quando chego perto do Humberto Ramos, eu fico lembrando daquelas jogadas maravilhosas que só ele e Disseu Lopes sabiam fazer na época, né? Porque ele pegava a bola e saía costurando. Eu não sei como é que ele fazia aquilo, né? Eu achava até que era como meu filho gosta de me gozar, dizendo assim, não, aquilo é armação, aquilo é montagem, só pode ser montagem. Porque ele saía correndo, driblando a bola pertinho do pé. Eu não entendia como é que ele fazia aquelas jogadas. Mas aqui, ao contrário do Zico, ele jogava a bola para você na dividida com o zagueiro? Não, ele pegava e jogava. Eu digo, vai lá, Dadá. No alto ele sabia, quanto mais alto era melhor, e lançamento longo, 50 metros era melhor ainda, porque o Dadá saía com... Mas deixa eu aproveitar e dar um beijo no Humberto. Faça o favor, eu ia falar pra você fazer isso, tava demorando, pô. Pô, pra mim é uma honra, esse homem é fantástico. Olha, gente, o Dadá realizou agora ao vivo. Realizei o sonho, dá um beijo no Humberto. O rei Dadá realizou um desejo agora, gente. Demorou quantos anos pra ele dar um beijo na sua testa? 42 anos, mas... Brincadeira, pô. Eu quero saber o seguinte, quantas vezes você acertou aquele cruzamento e quantas vezes você bateu a cabeça na bola daquele jeito? Ou foi só aquela vez? Não, eu fiz outros gols no lançamento do Humberto. Agora, aquele, pela sua importância, ficou na história. Mas eu fiz muitos gols no lançamento dele, jogando no meio do zagueiro lá, ou então jogando pela esquerda, Dadá entrando em diagonal. Eu fiz muito gol com o passe do Humberto Ramos. Dadá já fez muita raiva, Humberto? Não. Pelo contrário. Já devolveu umas bolas de canela? Pode falar. Não. De joelho? Não. De costas? Não, mas quando ele devolvia, mesmo que fosse de canela, ela sempre vinha bem, né? Sempre. Então, Dari era bom, pô, porque a gente jogar com ele era muito bom. Não só eu, todos falavam, né? Quando eu jogava no meio ali, quando você estava ali sufocado, os caras dando maior pressão e tudo, aí você olhava pelo lado esquerdo, só tinha um espaço ali, eu falava, vou desafogar, meter lá, quem sabe. Aí metia, dá um pouquinho, ele surgia do nada como um raio,
Aí um desafogo lá da intermediária, do meio campo, virava um passe para Dadá. Aí ele ia, metia o gol, os caras, mas que passe maravilhoso. Passe nada, eu joguei para lá, ele chegou e fez. Aí ele tinha essa vantagem, né? Porque para o Dari não tinha bola perdida, né? E agora falando sério, joguei contra muitos jogadores de muita qualidade, jogadores que metiam gol, feras naquela época, mas a frieza na área, né, de frente ao goleiro, o tal do sutil do Dadá, poucos eu vi igual. Então tem que ressaltar isso. Porque às vezes estou na rua, o pessoal vem falar, pô, mas Dari fazia gol, mas é caneleiro. Caneleiro porque ele gosta de ser folclore, ele gosta de falar isso, mas na hora que ele chegava ali no agrião que a gente falava, ele era perfeito ali. Tinha toquinho sutil, o sutil dele era o sutil dele. Frieza. Ele dava no pé de apoio acho que ele olhava o pé de apoio do goleiro, ele só olhava o pé de apoio do goleiro e tocava do lado, parecia que o cara ia pegar, às vezes a bola nem chegava na rede. Então tem que ressaltar isso aí. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse título histórico de 71, que todos aqui torcem para ter sido o primeiro, que o segundo venha rapidamente, né? E todos os atleticanos consigam celebrar. Mas a homenagem para o Dadá não para, não. Tem mais um vídeo de homenagem ao Dadá. O Dadá hoje tá brincadeira, hein? Brincadeira. Então o Beto vai rodar ali pra gente mais um vídeo e na volta nós vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho dos bastidores. O Júnior já falou umas coisas que o Dadá fazia no vestiário aqui, eu não vou nem por esse caminho. Eu vou falar de outras coisas de bastidores quando a gente voltar do vídeo, lembrando de 71. Vamos lá, Beto, com o vídeo. O que torna imortal o clube que amamos são suas cores, suas glórias e nossas vozes que bradam com força nosso canto. É o orgulho de desfilar nosso manto, é ver profissionais se tornarem heróis e fazerem desse manto armadura e definir o que somos com destemor. O que nos diferencia dos demais é a maneira como entramos na história dos que passam por aqui. O que permite tornar centenária uma paixão e fermentar um amor dando a ele a proporção do universo é o olhar inocente das crianças diante de um mascote ou um olhar emocionado de um homem já feito se rendendo a um sentimento. O que faz indescritível a massa é o jeito que ela acolhe, é como ela abraça. O que dizer de você, beija-flor, menino Dadá, que mesmo com o peito revestido de aço, não conseguiu blindar o seu peito a ponto de impedir que esse amor pelo glorioso te tomasse por inteiro. O que dizer para você que ajudou a fazer desses 105 anos ainda mais especiais? Podemos começar agradecendo porque em parceria com o também inesquecível Humberto Ramos nos trouxe o título de 71. Continuaria eu agradecendo porque nunca mais a partir dali você se esqueceu das nossas cores e seu coração as assumiu. Você riu, chorou, defendeu, cobrou, brigou, foi tão igual a gente. E conseguiu mais. Em tantos momentos, Rei Dadá, deu voz a tantos atleticanos que de casa não puderam falar e nem ser ouvidos. Hoje, no Dia da Nação a que pertencemos, a qual você pertence, queremos também agradecer por ter parte na imortalização desse sentimento único e tão particular. Obrigado, Dadá. E obrigado a todos os Vingadores de 71. Vocês serão sempre os nossos heróis. Parabéns, né, gente? A gente homenageou aqui o Dadá. Nada mais justo. Ele é o autor do gol mais importante da história do Galo. Belo texto da Lei de Botelho. Parabéns. Mas é hora de a gente homenagear o Humberto, né? Humberto, se não fosse o Humberto, a gente não estava aqui contando essa história, né, Dadá? Então, assim, eu queria saber do Humberto. O Humberto foi técnico. Como é que o Telê conseguia segurar a onda dos jogadores na época? Tinha tanto estrelismo que nem tem hoje? Era tão difícil? Você era bem jovem na época, Humberto. E que lição do Telê de 71 que você conseguiu levar, não só para a sua carreira como técnico, como para a sua vida? O Telê, eu posso dizer que o Telê foi fundamental, né, nessa conquista. Né? Ele conseguiu aliar a juventude, mesclar a juventude com os jogadores mais experientes. Lógico que ele definiu uma liderança, né, para ele dentro de campo, que era o Odair, que era o capitão, um grande capitão.
sem dúvida nenhuma, todos nós o respeitávamos muito. E o Tele, fora isso também, ele estava como treinador, começando também uma carreira como treinador. Então ele começou junto com a gente também. Então ele trouxe, né, para nós um conhecimento muito grande pelo fato, a forma que o Tele trabalhava com a gente. Então o Tele fundamentalmente trabalhava com bola, né, com fundamento, treinamento, corrigindo as deficiências de cada um, né, explorando a qualidade. Não era aquele treinador teórico que ficava com prancheta, tudo era dentro de campo, no campo. E ele conseguia, com autoridade, acima de tudo, e respeito, né, mas ele conseguia ter assim, uma liderança sobre o grupo. Então, como você perguntou, não existia estrelismo, né? Dario era o jogador de maior nome, mas era essa simplicidade que você está vendo. Na verdade, era o que eles mais pegavam no pé, era ele. Tinha o Odair, que era o mais experiente, né? Assim, o Grapé, tinha uns jogadores mais experientes, mas o que eles usavam, o que eles tinham de experiência, eles nos ensinavam. E a gente, os mais jovens, a gente respeitava. Naquela época a gente respeitava. Posso te dar um exemplo, tinha um ônibus do Atlético e no primeiro dia de treinamento, ou quando a gente ia para o treinamento, tinha uns caras lá que tinham seus lugares, a gente ficava em pé esperando que eles sentassem. Depois a gente sentava. E uma vez eu fui sentar no lugar, acho que do Grapete, ele me deu um coque. Ô, moleque, peraí, pode levantar daí, aqui não é seu lugar, não. Então existia, sabe, esse respeito, mas existia também uma amizade muito grande. É até difícil falar que futebol tem amizade. Mas naquele grupo nosso existia uma amizade muito grande, um respeito, uma amizade, um carinho, sabe? A felicidade de um ver que o outro, sabe? Quando terminava um jogo, um jogador lá, por exemplo, que estava no banco, entrava e arrebentava com o jogo, ganhava prêmio, todos ficavam muito felizes, entendeu? Teve jogador que começou titular, o Normando jogou um tempo, o Sim. Cicolé jogou um tempo, todo mundo aceitou o banco na boa. Numa boa, nunca houve nenhum problema, nunca houve, sabe, jogador que está de fora torcendo contra. Então isso facilitou muito. Mas, claro, isso aconteceu também porque existia uma liderança que era o Tele. Isso foi fundamental. Dadá, é verdade que o Tele quase quebrou sua coluna num jogo de ping-pong, teve isso, quase que não teve esse gol do Dadá. Realmente. Como é que foi isso? Não, nós fizemos um campeonato de ping-pong de 21. E no final saiu eu e Tele para finalíssima. E o Tele adorava perder, né? E estava 20-20, o último ponto. O Tele jogou no canto, eu fui, ele jogou no outro, eu fui. Aí ele fingiu que ia tocar e virou. Aí eu fui, quando eu tentei voltar, eu dei um grito e caí. Caí. E deu um problema na coluna, eu estava todo ferrado. O Gregório passou a noite toda com aquela engenharia da nossa época de usar gelo. Né? Você dormiu com o Gregório, a tecnologia, dormi. A tecnologia, ó, sinceramente, eu virei peixe. Porque ali eu fiquei no gelo. E no outro dia eu entrei mancando no campo. Os primeiros 15 minutos eu praticamente fui figuração. E no segundo tempo, que eu na realidade, eu dei 2 piques. Esse do Humberto e o outro correndo do Queiroz, que queria me dar porrada. Aí eu corri, fui lá pro lado direito, lá do Ronaldo, pô, sai daqui não é seu lugar, não. Aí eu fui pro Tião, o Tião me expulsou também, eu voltei lá, Vanderlei me expulsou também. Aí eu já fiquei do lado do Humberto, que é mais tranquilo, eu digo, não, o Humberto não vai brigar comigo, né? Aí eu fiquei do lado dele lá. Mas vou te contar, foi terrível mesmo. Imagina, a dor que eu senti... Você estava com uma dor no pé também? Não, eu estava com uma... É que os craques eram caçados. Eu estava com eu esqueci o nome que dá. Uma fissura. Eu estava com fissura, tive de botar esparadrapo, aquele negócio todinho. Mas Deus ajudou. Foi, como ajudou, hein? E, na opinião de vocês, qual foi o momento assim, da campanha de 71, com aquele monte de time bom, né? É bacana a gente ressaltar, né? Era o Santos do Pelé, era o Corinthians com o Rivelino. Palmeiras. Era o Palmeiras do Emir da Guia. Cruzeiro com o Tostão, do Seu Lopes. Botafogo de Jairzinho. São Paulo do Gerson. Aí, ó. Todo mundo colega do Dadá, viu, gente? Na verdade... Em 70. Que hora que vocês acharam assim, dá para ganhar esse negócio? Na verdade, esse campeonato aí foi tão importante porque nesse campeonato estavam todos tricampeões mundiais. Sim. Então, olha o nível que foi a competição. Olha, na minha opinião, eu acho que no momento que deu para acreditar,
eu pessoalmente, não sei se o grupo todo, mas eu pessoalmente, o que deu para acreditar que a gente podia chegar foi quando nós ganhamos do Internacional, no Beira-Rio de 4. E o Dadá meteu 2. Ali eu falei, pô, aí nós criamos psicologicamente também, porque a gente era o patinho feio da história, veio comendo por fora e tal, ninguém falava. Que era até bom, né? Que era bom, claro. E ninguém falava, mas ali, quando nós ganhamos, a própria imprensa começou a preocupar com o Atlético e tal, e nós, por outro lado, no aspecto psicológico, sim, criamos um moral muito grande com relação àquilo, e com relação àquela vitória, e eu acho que ali nos credenciou a ter mais fôlego, mais força para chegar. E ali foi uma vitória expressiva, né? Ganhar no Internacional no Beira-Rio de 4, ali falamos, esse time dá para chegar. Começamos a acreditar que daria para chegar. Não sei e se vou daria mais concordo. longe. Eu vou mais longe do que o Humberto falou. Porque quando nós fomos jogar com o Inter, nós tínhamos tomado um chocolate do Santos, do Pelé, em São Paulo. Porque o Pelé estava pé da vida com a gente, que eles já tinham perdido 2 vezes. Então chegou lá, o Pelé jogou tudo que podia e ganhou da gente 2-1. E nós fomos jogar com o Inter vinha ganhando de 4, de 5 de todo mundo. E chegamos lá, os caras gozando, que iam depenar o Galo, aquele negócio todo. E o Galo entrou enfurecido e ganhamos do Inter de 4-1, num resultado surpreendente para todo mundo. E com aquela força ali, eu mesmo falei, agora o Galo é campeão. E teve hora que vocês tiveram que mostrar força, né? Porque teve aquele jogo contra o São Paulo no Mineirão, que se não ganha aquele jogo também, a coisa fica mas feia, já né? foi depois desse jogo do Inter, foi e aí São Paulo já era na semifinal, final. no triangular final, né? Que era um jogo pesado e o jogo também, aqui né? foi difícil, e até tem um detalhe nesse jogo importante, foi a defesa do Renato do Gerson. A defesa mais linda que eu vi na minha vida. O Gerson na cara do gol e o Renato fez uma defesa maravilhosa. Fantástico. Se a gente toma o gol ali, eu não sei se a gente viraria, não sei. Futebol é tudo muito hipotético falar isso agora, mas a gente não sabe. É bom a gente lembrar, né, Humberto? Que o time chegou na final contra 2 times poderosos, né? Deixou para trás o Santos, deixou para trás o Inter, deixou para trás o Vasco, e chegou na final com 2 times poderosos e não sofreu gol. Não sofreu. Já era essa cara do Tele mesmo, o time todo organizado taticamente. Não, isso foi naturalmente, foi natural, porque o Tele não tinha essa preocupação de jogar para não tomar gol. O Tele tinha a preocupação de jogar. A filosofia dele, nós temos que jogar futebol. E ele era apologista ao bom futebol. E era totalmente contrário à indisciplina, né? Treinadores que mandavam dar porrada, etc. e tal, o Tele nunca fez isso. O Tele mandava jogar futebol. E a gente tinha um padrão de jogo, nós tínhamos um padrão, independente do adversário, ou que seja Santos, São Paulo, Palmeiras ou Internacional. Claro que, conforme o adversário vai jogar contra o Santos, você tem que ter um cuidado a mais com o Pelé, né? Vai botar um cara para marcar Pelé mano a mano, que não vai adiantar também, né? O Pelé está endiabrado, ele vai matar todo mundo. Mas a gente tinha um padrão. E e outra coisa também, com relação a não tomar gol, a nossa defesa era muito sólida, muito boa defesa. O Vantuí, um baita no jogador, Grapete. O Vanderlei segurava a onda ali Vanderlei, também. Né? o carregador de piano ali na frente da zaga. O Odair do outro lado, o Humberto Monteiro de cá, e o Renato, um goleiraço. Então nós tínhamos uma defesa muito consistente, muito boa. E isso ajudou bastante, né? Claro, a gente tem que ressaltar que essa defesa aí nos dava tranquilidade ali do meio para frente para a gente criar e sair, porque a gente sabia que lá atrás estava garantido. E como é que era a realidade da época? Não era aquele salário gigantesco que a gente vê o pessoal ganhar hoje. E tinha a história do bicho, né? Tinha a história que o bicho realmente motivava. O bicho a cada jogo ali, né? Comia grana mesmo para tentar segurar aquela onda do mês ali. Porque eu escutei, né? Acabou que eu fiz inúmeras pesquisas. Eu tive o prazer de participar desse livro, do Galo, Uma Paixão Centenária. Foi uma coisa que me marcou muito na minha carreira. Eu tive a honra de entrevistar o Dadá, foi uma coisa muito bacana. E no monte de histórias que a gente escuta, tem essa história do bicho. Pô, se não fosse o bicho ali, se não fosse a diretoria incentivando, vai ter bicho, o empate custa tanto, a vitória no jogo seguinte é mais tanto, e vai acumulando. Era isso mesmo? Ou se isso realmente dava ânimo? Como é que era essa história, Dadá? Bom, o negócio é o seguinte, o bicho, na realidade, é que pagava a água, a luz, né, telefone. Porque o Galo, na realidade, não pagava a gente. Quando ia inteirar 3 meses, eles pagavam 1. Então, nós jogamos no tempo das vacas magras mesmo. Muito magro. E nosso salário era muito pequeno.
eu lembro que eu saía da minha casa para o campo do Atlético andando, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Aí Dadá tá se cuidando. Cuidando uma merda, pô, não tem dinheiro para pegar o ônibus, não. Então foi uma fase difícil, realmente. Dinheiro para a gente era quase um artigo de extinção. Mas o bicho é que dava o leitinho para defender o leitinho das crianças, para dar leitinho para esse Dadazinho aí, não é mole, não. Então, na hora do jogo, a gente comia grama, porque era o bicho que sustentava. Aí depois, aí vinha, quando ia inteirar 3 meses, eles pagavam 1, porque senão dava passe livre. Não é? Aí eles pagavam 1. Então, aquele salário com 5 dias já ia para o Beleléu, né? Então, nós passamos um aperto no Atlético, foi amor à camisa mesmo. Agora, uma coisa que você me perguntou, mas eu queria dizer, que marcou muito na minha vida, é que quando a gente, por exemplo, jogava contra o Santos, né? Aí o Pelé vinha conversar comigo, o Ademir da Guia, o Rivelino, no Corinthians, no Palmeiras, ele chegava para mim assim, Dadá, seu time parece que tem 15, puta que pariu, como corre esse time? Então, era o maior elogio que eu tinha na minha vida, é isso, porque o nosso time corria demais, marcava, era um time de amor à camisa, um time de dedicação, era um time de profissionalismo, de honestidade com a camisa do Atlético. Então, eu não vou nem discutir que meu time tenha sido o melhor de todos os tempos. Agora, o time de maior amor à camisa do que o de 71, eu brigo e digo que foi o time de 71, o time de maior amor à camisa, o time que mais suou a camisa, o time que mais lutou pelo patrimônio atleticano. Isso é uma história muito bonita, viu, gente? É uma história sensacional. Queria que o Humberto falasse também um pouquinho. Eu até complementando o que o Dario está falando aí com relação a isso, na verdade, realmente existia isso mesmo. E eu faço uma analogia assim, ó, por exemplo, o campeonato ali era um banquete, entendeu? Então tinha Santos, esse time aí, eles escolhiam o prato que eles iam comer porque eles tinham esse privilégio de poder escolher. E a gente estava com fome. O que caísse no prato a gente ia comer, então a gente jogava assim. A gente estava com fome mesmo, era o que caísse ali no prato. Se tivesse um arroz com feijão, a gente ia com tudo nesse arroz com feijão. E foi isso que aconteceu, exatamente o que o Dario falou. Realmente a gente tinha um apetite muito grande na busca da vitória, até pela nossa necessidade de nos firmarmos profissionalmente, né? Os jogadores jovens subindo. O Dario tinha ido uma Copa, já era tricampeão mundial, mas também tinha suas ambições. Então existia isso. E com relação a bicho também, a campeonato, isso aí, eu falo para você, eu nem lembro bem, porque para mim era quase que irrelevante, porque é tão pouco que a gente ganhava que, sabe, você comparando o que São Paulo ganhava, que os outros ganhavam, quando a gente encontrava no avião, que os caras falavam, uma vez eu encontrei foi com o Jairzinho, o Paulo César Caju no avião, aí, pô, não sei o quê, conversando, ele falou, pô, quanto que é o bicho seu? Eu falei, é tanto. Ah, pô, como é que eu posso perder para você, vocês ganhando esse tanto de vida? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, às vezes era 3, 4 vezes mais. Tá vendo aí, né, mas gente? A gente, na humildade, o que a gente queria buscar, o que a gente buscava realmente era resultado e vitória, e nós conseguimos. Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, hoje pode ter uma influência muito grande essa parte econômica, sim, financeira, claro, porque o futebol mudou muito, até a estrutura mudou muito com relação a isso. Mas naquela época era pouco relevante para a gente. O nosso negócio mais era vestir essa camisa e ganhar título com ela, depois ver o que ia dar. Tá aí, gente. Ó, é uma história bonita, emocionante. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado desses dois ídolos, dessas duas figuras. Tem muitas... Dada e Humberto, se soubesse a quantidade de gente está aqui parabenizando, mandando abraço, agradecendo, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, para a gente finalizar esse programa especial, para parabenizar os 2 anos da Web Rádio Galo, sucesso, mais 200 anos para a Web Rádio Galo, e a gente vai cantar um parabéns aqui, chamar todo mundo que participou do programa, todo mundo que está aqui festejando, para parabenizar não só os ídolos, parabenizar a Web Rádio Galo e cantar o parabéns para quem é o aniversariante do dia, né, gente? Para a gente cantar parabéns para o Clube Atlético Mineiro, a esses 105 anos, né, de glórias, de conquistas, que venham que essas histórias sejam desenhadas, escritas por figuras como o Dadá. Hora do parabéns, gente. Vamos chamar todo mundo para participar. Vamos lá, pessoal.
O Dadá que vai puxar o parabéns, Ai, viu, meu gente? Deus do céu. Com essa voz de pato rouco com gripe. Dadá. Uma loura bonita dessa, hein, Dadá? Nossa senhora, pelo amor. É muita areia pro meu caminhãozinho. Não. Agora eu vou fazer questão. Eu vou passar pro tenor aqui, ó. O Bolivar. O Bolivar tem voz de tenor. Deixa eu só registrar aqui, ó, essa loura bonita é a Kit. Todo mundo que acompanha, fica ligado aqui pelas redes sociais, sabe? Um abraço pro Aender, nosso amigo também, lá do Galo, é meu amor. E a Kit aqui visitando. Mas peraí, eu dei um beijo na testa do Humberto Ramos. Deixa eu dar um beijo na testa. Você já viu o tamanho do marido dela? Pelo amor de Deus. Vambora. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vive o Galo! Parabéns, abraço, rapaziada. Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingador.